Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 534. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo ele que fundou o Cinemação, me ajudou a conduzir o podcast aqui durante muitos anos, tem escrito pro Cinemação e pro Desembrulhando Palavras lá no Substack, Daniel Cury. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Obrigado pelo convite de novo, muito bom estar aqui. E já vou adiantando que eu não vi tantos filmes assim, mas eu vou contribuir da melhor forma possível. Se viu Barbie e Oppenheimer, já tá com a lista legal. Boa. Já. Então tá certo. Então tô bem. Então. Tá bom, muito bem. Temos aqui também ela, que é editora e crítica de cinema lá na revista Singular, crítica de cinema no Filmes e Filmes, Raíssa Ferreira. Oi, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. E eu só falo de Barbie com a presença dos meus advogados, então não sei. Não sei se vou poder contribuir. Pois é, olha aí, as polêmicas desses filmes, de grandes bilheterias. Raíssa, obrigado, sua estreia aqui no Cinemação, então muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, muito feliz de estar aqui. Que demais, o papo hoje vai ser bom. E temos outra estreia aqui, né, também. Ele que é publicitário, crítico de cinema, escreve lá pro Cinema com Crítica, o soteropolitano Thiago Berenguer. E aí, Rafael, tudo bom? Tudo bem. Daniel, Raíssa, prazer estar aqui pela primeira vez também, estreando, muito honrado com o convite. Que demais. Tem uma lista longa esse ano, Thiago? E nada, esse ano eu tô até socado. A Raíssa vai ser covarde que ela foi pra festival e tal. Pois esse ano eu tô focado no trabalho número 1, né? No job tá vivendo, né, Thiago? E vivendo, é isso aí. Tá vivendo. Sim. Thiago Beranger, que inclusive já tem um artigão dele no Cinemação, né? Verdade! Que foi publicado em ano passado, né? Julho do ano passado, Acho que foi ano passado isso. Olha aí, que demais, é isso aí. Não, e tem uma outra coisa, né? O trabalho do crítico hoje, de cinemas, a galera que acompanha, ficou mais complexo, porque antes era você ver o que tava saindo no cinema, agora você tem que ir no cinema, você tem que ver o que tá saindo no streaming, aí você tem que ir nas cabines, aí tem um monte de coisa pra fazer agora. Então acompanhar filmes está mais difícil mesmo, viu, Thiago? Então dá pra entender também. E pagar as contas, né? Que eu acho que é a parte que ninguém fala. Mas que todos nós fazemos também. Aí vai ficar meio deprimente, né? Se a gente começar a falar disso. Só vai sair chorando aqui. É isso mesmo. Mas assim, esse negócio é muito louco. Tipo, eu acho que cada vez mais, eu percebi isso assim, cada vez mais tá difuso, né? Tá difuso. Claro que sempre tem os lançamentos, mas tipo, cada um tá falando de uma coisa, porque a pessoa tem que escolher o nicho dela, porque tá tudo tão, né, espalhado, assim, né? Tipo, parece que não tem mais, tirando um ou outro estreia, não tem mais aquela coisa da super estreia ou daquele filme que tá todo mundo falando, né? Só de vez em quando surge um Barbie versus Oppenheimer aí pra tipo, ser o único assunto. Né? Unir todo mundo. Unir todas as tribos, ou desunir, no caso. Ou desunir. Exatamente. Desunir unindo e unir desunindo. Muito bem, meus amigos, olha só, o ano de 2023 passou voando, né, e com ele a gente viu aí muitas estreias no cinema, nos streamings e tal, tem cinema nacional, cinema mundial aí acontecendo, muita coisa chamou a nossa atenção, e aí você que tá ouvindo vai falar assim, mas vocês já estão fazendo podcast de melhores do ano, a gente tá em novembro ainda e tal, falta um mês, pelo amor de Deus. Sim, a gente não vai esquecer que ainda tem Napoleão, Casamento Grego 3, Opaí 2, Monster, Pedágio, Wonka, Mato Morro, Aquaman 2, O Silêncio da Vingança, Priscila, Mamonas Assassinas, tudo vai sair e beleza. Só que com certeza só alguns desses filmes vão entrar nesses melhores, né, que a gente tá vendo. Então, como a maior parte do ano já foi, a gente vai aqui refletir e falar um pouco sobre o que a gente viu até agora desse ano, que chamou a nossa atenção e que a gente efetivamente gostou e que, assim, recomenda e por que a gente gostou. Então, são os nossos gostos aqui que a gente vai falar, por isso não tem certo nem errado, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, os melhores de 2023 até agora. É isso que a gente vai falar. Vamos então bater esse papo sobre tudo isso agora no segundo ato desse podcast. Oi, mano. Quanta saudade tô de você, nega. As histórias chegam aqui dentro das muralhas e todo DF encarcerado só fala de vocês, nega. Toda noite eu conto a nossa história aqui.
Aí, mano, você vai vir me buscar. Eu amo vocês. Tô chegando, mano. Até agora, em 2023, a gente já teve vários filmes que chamaram a atenção, mas eu queria começar com aqueles dados estatísticos que eu acho que podem nortear a gente melhor aqui nessa conversa. Então veja, quando a gente para olhar a bilheteria mundial, a gente tem no topo dessa bilheteria justamente Barbie, que arrecadou aí 1,4 bilhões de dólares ao redor do mundo. Em segundo lugar, a gente tem Super Mario Bros., com 1,3 bilhões de dólares ao redor do mundo. E depois a gente tem o Oppenheimer, né? Que daí vem com quase 1 bilhão de dólares, está com 950 ali, vamos arredondar, 950 milhões ao redor do mundo também. Depois a gente tem Guardiões da Galáxia 3, com 845 bilhões. Depois a gente tem Velozes e Furiosos 10, pois é, esse filme continua sendo uma máquina de bilheteria impressionante. Aí em sexto lugar a gente tem Spider-Man, né, Across the Spider-Universe lá. Através do Aranhaverso. Através do Aranhaverso, exatamente. Que daí esse daqui já tá com 690 milhões de dólares. E depois a gente tem, olha só, um filme chinês que tá em sétimo lugar. Isso eu tô falando bilheteria mundial, né? Que é um filme chamado Full River Red, que é um filme lançado na China, né? Ficou ali no mercado chinês e tal, um suspense com toques de comédia e tal. Esse filme arrecadou 670 milhões de dólares. E aí a gente vai para outro filme chinês, tá em oitavo lugar. Vocês veem como o mercado chinês é um mercado muito forte, não à toa, né? Muitos filmes americanos pensam nesse mercado também. Então a gente tem aqui em oitavo lugar o The Wandering Earth 2, que tá com 600 milhões de dólares arrecadados. E aí a gente tem A Pequena Sereia em nono e Missão Impossível em décimo. Esses são os 10 filmes de maior bilheteria em 2023. Agora, não necessariamente esses filmes são os melhores, né? Esses filmes são, na verdade, o que levou mais o pessoal no mundo no cinema. No Brasil, especificamente, Barbie também tá no topo da lista. Levou aí mais ou menos 10 milhões de pessoas pro cinema. Depois, em segundo lugar, a gente tem Velozes e Furiosos 10. E em terceiro lugar, a gente tem Super Mario Bros. Como os filmes de maior bilheteria aqui no Brasil. E aí eu queria começar com essa provocação para vocês, assim. A gente tem bilheterias com números gigantescos, mas é isso, né? Não necessariamente são os melhores, mas talvez sejam os mais atrativos. E o que mais me chama a atenção é que esses dois filmes que tiveram muita bilheteria, passaram do bilhão e tal, Barbie e Super Mario, são filmes que são meio que derivados, né? Que já tem um produto, já tem uma história, tem uma coisa meio nostálgica junto, assim. Vocês acham que, de alguma forma, esse ano foi mais um ano de reviver coisas, de repensar coisas que já existiam e estão sendo repaginadas e tal? Porque nas maiores bilheterias, por exemplo, a gente tem muito remake, reboot, essas coisas, né? Como é que vocês veem isso, assim, a questão da bilheteria versus qualidade? Eu acho que esse negócio da nostalgia ainda vai render muitos anos, assim, né? Eu acho que não só a questão de franquia e tudo mais, né? Missão Impossível, John Wick, Velozes e Furiosos, né? Que não sei se um dia vai acabar. Mas eu acho que a questão da nostalgia vai bater aí muitos anos, eles vão tirar de tudo até, sei lá, mudar isso daí, não sei, até aparecer outra coisa. E acho que com o filme da Barbie, ele abre precedente para outras, já abriu, né? Quando o filme saiu e começou tudo, já falaram que ia ter um monte de outros filmes de outros produtos e tudo mais. Eu acho que vai continuar sendo essa tendência, mas acho que é isso, a bilheteria não tem nada a ver com qualidade, né? Uhum. Acho que ano passado aí, o filme do Spielberg, que agora também teve, né? Teve Fable, mas esse ano, acho que foi lançado esse ano no cinema, né? Uhum. E ano passado teve West Side Story e, sei lá, quase ninguém viu no cinema, né? Foi uma bilheteria bem baixa, né? Um dos melhores diretores aí que não tem esse reconhecimento, enquanto tem um monte de filme que... Eu não vi um monte de filme que você falou, eu não vi Mario, por exemplo, não vi Velozes e Furiosos,
Mas eu geralmente vou ver muito filme brasileiro, a gente sabe que a bilheteria às vezes não chega porque também não é bem distribuído o filme. Então tem muito filme com muito potencial que às vezes nem chega em lugar nenhum, ou vai passar em uma outra cidade aqui, falando de Brasil, né? Aí a questão mundial eu já não sei, mas eu sei que tem muito filme, por exemplo, meu top 2 aí do meu segundo filme favorito do ano até agora é um filme que passou em quase lugar nenhum, assim. Pois é. Tenho certeza que não tem nada a ver, assim, a qualidade com a bilheteria. E tem uma coisa interessante que eu acho que a gente tem que pensar sobre, assim, grandes produções, Hollywood, blockbusters, esse tema, assim, como o cinema tá com essa crise aí, com essa coisa de cada vez menos pessoas pagando ingressos, etc. Cada vez mais o cinema vai ser, acho que a gente já até discutiu várias vezes isso, né? Vai ser focado em coisas o maior possíveis, assim, em termos de o mais abrangentes e tal, e ao mesmo tempo, com cada vez, eles vão precisar arriscar cada vez menos. E na cabeça do produtor, daquele produtor de Hollywood que não sabe pegar numa câmera, né, mas só tá lá atrás no escritório lá, o arriscar menos é apostar em coisa que já faz sucesso, apostar em coisa, em fórmula que deu certo e tal. Então é isso, assim, tipo, com essa queda agora, tem essa tendência de queda cada vez maior de filme de super-herói, porque deu essa esgotada, né, finalmente, né, no formato, ou acho que ainda vai continuar por um tempo, com algum nicho e tal, mas aí com a Barbie, por exemplo, o sucesso que fez o filme da Barbie, aí eles vão pra esse caminho, né, de tipo assim, arriscar nessa coisa da nostalgia do brinquedo, aí tem a nostalgia dos remakes, tem o perfil ainda do super-herói, ou filme de ação em geral, que tende a continuar de alguma maneira, né? Alguma coisa inspirada no Missão Impossível e tal. E outro fator que eu acho que eu sempre lembro e eu acho muito maluco, muito maravilhoso e incrível, assim como o cinema tá sempre com esse formato, com esse gênero, né? Sempre resgatando e ajudando, pelo menos no lucro, assim, que é o terror, né? O filme de terror leva a gente, mesmo que não tanto, mas custa muito barato geralmente e tal. Mas eu acho muito legal isso, assim, como que a tendência é essa, então, eles tentarem arriscar o mínimo possível. E aí o risco vai ser uma outra produção que vai, né, arriscar alguma coisa. As produções vão ficar agora mais baratas, essa coisa de não ser mais tão caro assim fazer os filmes. E aí vai essa questão disso, né, tipo, de ter que se aproveitar ou da franquia que já existe, ou do remake do que já foi, ou do brinquedo que já existe, porque eles não podem arriscar, você não pode fazer um negócio super novo, botar lá, que a tendência não dá certo. Sei lá, acho que lembrei agora, eu não vi também, mas o Elementos, né, que foi da Pixar, que deu uma apagada, porque as pessoas falam, gente, não conheço, não vou ver, papapá. Então tem umas coisas assim, né, e aí a franquia, a boneca que sempre vendeu, vai falar, pô, por que o produtor vai arriscar, né, uma grana num negócio diferente? Ele vai pra esse certeiro, porque daí vai ter o público lá, né, indo. É interessante essa questão da nostalgia. Eu sou publicitário, né, o Rafael me apresentou aqui no começo, e a gente tem estudado um pouco isso, assim, até dentro do mercado publicitário, né, que é, no fundo, o que norteia muito aí os produtores e os grandes estúdios de cinema, né, a entenderem quais serão as suas prioridades, os seus projetos mais que eles vão despender aí um esforço maior, é justamente esse estudo, né, de marketing, esse estudo de probabilidade daquele filme ali virar, dar certo, né, na sala de cinema e tal. E essa coisa da nostalgia, ela sempre existiu, né, mas a gente tá vivendo um momento muito complicado do mundo, né, a gente tá saindo de uma pandemia, né, que ainda tá muito recente, a gente tá sofrendo aí com mudanças climáticas, né, catástrofes, a gente tá vivendo um tempo, assim, meio pós-apocalíptico, assim, meio apocalíptico, na verdade, e isso reforça muito essa noção da nostalgia, né, porque a gente sempre fica buscando dentro da gente, né, aquele tempo que tudo era bom, né, e esse tempo que tudo era bom é sempre o passado, né. É sempre esse lugar de conforto psicológico, né? A gente lembra da infância, de bons momentos que a gente viveu. Na verdade, a gente tinha problemas também, existiam problemas no mundo também naquele momento, mas o que fica é sempre essa sensação de que as coisas eram melhores no passado. E isso acaba tendo esse efeito psicológico nas pessoas, né? Ainda mais no momento que a gente está vivendo, com tanta coisa ruim acontecendo, né? Então, sempre o que foi melhor do que o que está por vir, ou o que está acontecendo agora. Isso acaba gerando essa noção de que o que é confortável para mim são aquelas coisas com as quais eu já estou habituado, né? São aqueles filmes que vão resgatar esse lugar, esse espaço que tem dentro aí do meu coração, da minha cabeça, de conforto, né? De acomodação.
Sim. E aí a gente vê essa coisa da Barbie estourando desse jeito. Os filmes de herói, né, que a gente vai falar provavelmente daqui a pouquinho, o que aconteceu esse ano, o que tem acontecido esse ano, mas que também passaram muitos anos aí servindo dentro dessa mesma perspectiva, né, dentro dessa mesma lógica, apesar de agora estarem, né, apresentando aí sinais de desgaste, o Mario, enfim, os filmes relacionados a videogame, os filmes relacionados a brinquedo. E é interessante que são sempre coisas da infância, né? São sempre coisas que retrazem de volta esse espaço confortável e idílico, né? Que é a infância da gente. Eu lembrei até, recentemente estreou um filme que eu nem sabia da marca, assim, não conhecia nada. Chama Night at Freddy's, né? Não sei o que, da noite. Isso, Também não conhecia. Que eu nunca ouvi falar. E aí uma molecada indo pro cinema, aquele bando. Aí um amigo meu comentou, o meu filho que estava louco pra ver, porque é um videogame, é um jogo que tem, não sei se é pra computador, não sei. Uhum. E aí falei, cara, óbvio, né? Tipo, é um negócio que atinge um público que não faz parte da minha vida, assim. Mas é isso, eu achei muito interessante, assim, tipo, é um negócio que quando você vê, assim, e é essa tendência também dos nichos, né, assim, tipo, é um negócio vai a molecada que gostou daquele jogo e tal, então tem o seu público específico, miraram, deu certo, né, acho que teve uma baita de uma boa audiência, assim, vai nessa coisa do certeiro, né, tem um jogo de videogame já prévio, assim, mesmo que não seja necessariamente a nostalgia de algo do passado, né, algo mais recente, assim. E até para reforçar isso, eu achei interessante isso que o Thiago estava falando também, porque se a gente fosse pegar só a lista de arrecadação total aqui no Brasil, se a gente excluísse Barbie, né, que foi um fenômeno e tal, levou quase 10 milhões, mais de 10 milhões e meio de brasileiros pro cinema e tal. Então a gente excluía ela. O primeiro da lista é Velozes e Furiosos 10. E aí ele levou quase 6 milhões e meio de pessoas pro cinema. Daí a gente tem uma sequência de continuações. Porque a gente tem Velozes e Furiosos 10, daí tem Super Mario, que também vai beber um pouco dessa nostalgia. Depois a gente vai pra Gatos de Botas 2 e Guardiões da Galáxia 3. Então é sempre tipo continuação, né? E é interessante que do público, até pegando a categoria, né? Porque depois a gente tem no cinema brasileiro ainda, né? No perfil do público brasileiro. A gente tem A Pequena Sereia em sexto, Elementos em sétimo, são filmes infanto-juvenis, assim, né? Adolescentes e tal, enfim. Mas são filmes que também entram no top 10 da bilheteria brasileira. Agora, isso que o Dani tava falando também sobre o terror. A Freira 2, por exemplo, no Brasil, ela foi muito bem. Ela tá em 11º lugar em bilheteria. Levou quase 3 milhões de pessoas pro cinema. Depois a gente tem esse Five Nights at Freddy's, que é o Pesadelo Sem Fim, né? Que também levou 2 milhões e meio de pessoas pro cinema. E ainda tem o Megan, lá que começou no começo do ano. Lembra aquela boneca, que é um filme, um suspense, uma ficção, terror, sei lá. Eu nem lembrava que tinha sido esse ano, hein? Pois é. E ele tá em 18º. Então, assim, é uma categoria que o público brasileiro gosta também, né? Sim, e por isso que eu acho muito legal isso, assim. Não sou também de ver esses filmes, apesar de que o Fale Comigo eu fui ver e achei muito bom, mas eu acho interessante isso porque, querendo ou não, o filme de terror, de alguma maneira, ele recupera também esse senso de coletividade que só o cinema traz, né? Claro que dá pra ver um filme de terror legal em casa, mas essa coisa do você, acho que, não sei, o público que eu vejo muito, não sei se é o maior que vai ver o filme de terror, mas acredito que seja, é tipo assim, molecada, adolescente, jovem, e quer ir com a galera, você vai com a turma lá pra ver um filme de terror, porque é divertido você tomar susto junto, né, às vezes até dar risada no sentido de, porque você fica rindo de nervoso, essa coisa, e é muito legal isso, eu acho o terror muito interessante você pensar, né, como esse negócio que leva as pessoas, um evento coletivo, né? É um evento coletivo, você vai tomar susto, você vai junto porque você segura na mão da pessoa, né? Se ela tiver com medo, essas coisas do tipo. Que o horror dá uma evidenciada, né? Tem em todo mundo. E aí entra também, eu lembro que quando saiu o Barbenheimer, né? A Barbie, logo depois o Oppenheimer, foi o Rodrigo Salenho. O Rodrigo Salenho é jornalista, mora em Los Angeles e tal. Ele tem uma newsletter e ele falou muito de como eu achei muito interessante quando ele falou isso, que o Oppenheimer saiu ganhando com essa dualidade com a Barbie, porque o mundo também hoje tá muito calcado em dualidade, né? Tipo, a gente quer sempre a disputa. Então é sempre o bom contra o mal, aquela coisa do o certo e errado, sei lá.
qual que é melhor, qual que é pior, qual que vai vencer a batalha. E óbvio que ia ter muito mais audiência que Oppenheimer, acho que nem o Nolan ia esperar mais público que aliás, só ele talvez esperasse mais público do que Barbie, mas assim, é isso, tipo, ganhou porque ficou aquela coisa do tipo, quem vai ganhar, qual deles é melhor, vou ver os dois e tal, mesmo que, né, nem todo mundo, não tem, esse debate tenha se ficado um pouco mais na bolha cinéfila, talvez, mas é isso, querendo ou não, essa dualidade fez com que as pessoas se inflassem pra isso, e isso também é um pouco retrato dos nossos tempos, né, em termos do mundo que a gente vive hoje. Ele é isso, né, ele é essa coisa de batalha de fã na internet também, né. Exato. Eu queria falar também uma coisa sobre esse negócio da nostalgia, que é interessante que o Nosso Sonho, né, o filme do Claudinho Bochecha, ele foi a maior bilheteria nacional do ano. Com 500 mil espectadores. Tipo assim, um número ridículo perto das coisas que você falou. Mas porque é um filme brasileiro mal distribuído, por questão, né, a gente já sabe, filme brasileiro não consegue sala, horários ruins, etc. E mesmo assim, ele foi a maior bilheteria. Que a gente também tem esse apelo aqui, né? Então, todo mundo queria assistir o filme do Claudinho Bochecha, porque é um negócio, assim, é muito gostoso, né? Tipo, você ouvir as músicas e lembrar e tudo mais. Então, aqui também tem essa demanda, só que a gente acaba consumindo muita coisa de nostalgia que não é exatamente nossa, porque é o que vai ser enfiado, né, mais forte no cinema. Mas imagina se o filme do Claudinho Bochecha tivesse, né, conseguisse chegar em todos os cinemas que chega o filme da Barbie, quanto não seria a bilheteria, né? Nossa, ele tem um apelo comercial muito bom, assim. Eu lembro quando eu vi, eu falei, caraca, tinha que ter mais distribuição, assim. E é legal que, assim, a gente citou vários filmes. Dos que eu vi, desses que a gente citou, não tem nenhum filme que seja, tipo, ruim, sabe? Na minha opinião, né? Então, por exemplo, O Nosso Sonho. Além de se ter o apelo, de ter a nostalgia, ele é um filme super simpático, né? Pode não ser o melhor filme demais. Mas é super gostoso de ver, ele é simpático, os atores estão bem, a história é bacana, o roteiro é bom, não é perfeito, maravilhoso, mas é bom. Então é isso, assim, e todos esses filmes, até quando vocês citaram O Gato de Botas 2, o filme é bom pra caramba, tem uma trama legal, a animação é muito boa. O Guardiões da Galáxia 3, dos filmes de super-herói que eu vi, e pelo que também que eu li também, assim, gente, ele é bacana, ele tem uma proposta um pouco diferente. Talvez tenha sido o melhor do ano de super-herói, né? Melhor que ele foi o Homem-Aranha no Aranhaverso. Verdade. O Aranhaverso, que é maravilhoso. Eu acho, eu sou fã da franquia, assim. Que é maravilhoso em tudo, tecnicamente, na história, no roteiro e tal. Então, assim, no fim das contas, acho que tem isso também, claro. Sabe assim, filme muito ruim, a não ser que seja nicho. Pelo menos a gente não tá vendo filmes tão ruins assim. Pelo menos, assim, eu sendo positivo aqui na análise, na minha análise. Our lives are the sum of our choices. And we cannot escape the past. Ethan, this mission of yours is gonna cost you dearly. The world is changing. Truth is vanishing. War is coming. Só para as pessoas entenderem isso que a Raíssa falou, é interessante, é legal a gente ficar de olho, e eu queria trazer um pouco também dessa atmosfera brasileira, porque a gente já tem alguns dados, né, que a Ancine tem divulgado e tal, e depois eu vou falar mais sobre isso mais pra frente, mas Nosso Sonho levou aí 464 mil pessoas pro cinema, né? O nosso maior público esse ano e tal. Fica longe justamente de 1 milhão e tanto, né? De que eu tava falando antes aqui, desses filmes estrangeiros. Depois a gente tem em segundo lugar em filmes brasileiros Os Aventureiros, A Origem, um filme infantil, né? Que levou 413 mil pessoas. Depois a gente tem Mussum, em terceiro lugar, Desapega em quarto, Ninguém é de Ninguém em quinto. E a gente depois vai ter Meu Nome é Gal em sexto, Perdida em sétimo, Elise e Tom em oitavo, mas aí já esses filmes, até Meu Nome é Gal, ela levou 137 mil pessoas pro cinema, mas de Meu Nome é Gal pra baixo não chega a 100 mil pessoas no cinema, assim. Uma tristeza. Uma tristeza, a gente movimentou, tem um público total
só de filmes, pensando só em filmes brasileiros, a gente teve 2.200.000 pessoas indo no cinema ver filmes brasileiros. A renda total até agora são de 40 milhões de reais, né, de filmes brasileiros. Só que tem essa questão que é, até agora, de todos os filmes que foram exibidos no Brasil e tudo mais, 98% são filmes estrangeiros que tem. É muito pouco. Filme brasileiro tem 2% só que é exibido. E aí, quando você vai ver, a gente vai fazer uma comparação dos anos passados, né? A gente teve pandemia, caiu muito, né? A ida ao cinema e tudo mais. Então, fazendo a comparação em termos de público, por exemplo, de 2022 para 2023, cresceu 26% o número de público indo ao cinema. Esse número deve crescer um pouquinho mais até o final do ano. Ao todo, esse ano, o cinema já rendeu aí, né? Já teve aí quase 2 bilhões de reais que ele movimentou com as pessoas indo ao cinema, comprando ingresso e tudo mais. São 610 títulos que chegaram ao Brasil, que foram exibidos. Então a gente está numa retomada mesmo. Quando a gente vai ver os gráficos, 2019 foi o nosso topo, assim, a gente chegou a ter quase 200 milhões de pessoas indo ao cinema. Cai, porque tem a pandemia, lógico, então cai drasticamente. Agora a gente tá numa retomada. Esse ano até agora, a gente tá chegando aí em 100 milhões, até o final do ano deve bater 100 milhões de pessoas indo no cinema. Então a gente está retomando ainda, não chegamos lá nos 173 milhões de 2019. Mas é isso, é o que a gente estava falando. O mercado brasileiro tem potencial, tem filmes de qualidade, tem filmes que poderiam, né, inclusive ir para outros países e tal, e a gente ainda carece desse incentivo e tudo mais, e não à toa a gente fala muito sobre isso aqui, né, e em outros lugares, porque precisa. Agora vamos entrar no papo sobre os melhores. A gente começou esse papo aqui e o Thiago até levantou a bola que a Raíssa foi para festival, né? A Raíssa foi para Sundance, Cannes, Berlim, não foi? Fui não. Fui aqui mesmo, na minha casa. Meu namorado foi pra Cannes, hein? Então eu me sinto praticamente... Eu tenho uma bolsinha que eu uso para as pessoas acharem que eu fui pra Cannes. E eles eu vi os filmes de Cannes na Mostra de São Paulo. Aê, legal, boa, legal. Boa. Porque assim, ó, esse ano a gente já não tem mais grandes festivais assim, né? A gente já teve Sundance, já teve Roterdã, Berlim, Cannes, Veneza, né? Toronto, enfim. A gente já teve, o último agora foi o da Espanha, né? De San Sebastián, que foi o outro grande festival assim que a gente teve. Mas me fala um pouco então, Raíssa, sobre essa sua lista, porque com certeza você teve acesso a filmes diferentes, né? Por conta dos festivais e tal. E o que foi que te surpreendeu aí? O que tá no topo dessa sua lista? Aqui eu tô em São Paulo, né? Então aqui eu sou privilegiada em muitas coisas nesse sentido, né? Aí agora há pouco eu tava cobrindo a Mostra de São Paulo, que é um dos maiores festivais aí que a gente tem, que é insano, então tem muita coisa de Cannes, de outros festivais também. Também fiz outras mostras aqui, mostra de cinemas africanos, que veio bastante filme novo também. Mix Brasil agora, consegui ver um pouco, tudo mais. É engraçado que até um tempo atrás, assim, o meu favorito do ano até pouco tempo atrás era o mesmo, assim. Não podia passar o que fosse, não mudava. E aí chegou o Scorsese e aí ele passou na frente. Então não é tão... Não é tão diferente assim, né? Um filme que foi distribuído mundialmente aí. Daí, Assassinos da Lua das Flores, ele tá no meu primeiro lugar aí, por enquanto. Mas o meu segundo lugar, que é o que eu falei que ficou muito tempo, é o Luz nos Trópicos, que é o filme da Paula Gaetan, que teve uma distribuição pequena, que bem tímida no Brasil. Eu fui na pré-estreia, fui cobrir com a imprensa. E ele teve algumas exceções assim, específicas. A Paula Gaetan decidiu fazer uma distribuição muito específica, que ela foi em cada estado apresentar o filme, então ele não passou em muito lugar. É uma pena, é um filme muito legal, um filme maravilhoso, assim. É um filme de 4 horas e 20. Então, eu imagino que é um filme difícil, assim, não ia chegar a passar
numa rede de cinema gigante, todo mundo ia assistir. Mas enfim, é um filme maravilhoso que eu espero que as pessoas tenham a oportunidade de ver pelo menos em casa. Depois veio a Fire, que estreou agora também, mas eu vi na Mostra de São Paulo, que é o do Petzold, que é maravilhoso. E aí tem Mato Seco em Chamas. Nossa, Mato Seco em Chamas eu tô maluco pra ver, que eu não vi até agora. Maravilhoso. Ele estreou, né, no cinema no começo do ano, acho que em fevereiro, se eu não me engano, mas também vi em cabine. Mas também acho que ele teve uma distribuição super pequena. Ele passou ano passado no Festival do Rio, não veio para São Paulo, mas aí depois veio para o cinema, na estreia nos cinemas, e eu acho que passou muito pouco tempo, assim, uma pena também, um filmaço. Depois tem Compatível com a Vida. Festival de Salvador também, ano passado, eu pude ver ano passado, aqui em Salvador, na Panorama Coisa de Cinema, né, que é o festival maior que a gente tem aqui. Sim. Foi muito bom. Esses filmes que passam em festival, né, às vezes até passam no cinema, principalmente filme brasileiro, assim, que nem eu falei, depois vem Compatível com a Vida. Ele ganhou É Tudo Verdade, e agora ele estreou no cinema essa quinta-feira, assim. Mas é um filme, assim, passa mais em festival. Vai passar em outro festival aqui em São Paulo. Aí tem Zona de Interesse, não chegou no cinema ainda. O Mal Não Existe, também não chegou no cinema ainda. John Wick, que aí é um filme... John Wick 4 e Missão Impossível estão, tipo, bem no topo, assim, pra mim. Mas aí tem outros filmes mais, assim, desconhecidos, que ainda não passaram tanto. Principalmente por causa da Mostra de São Paulo. Acho que o que mais me surpreendeu da mostra, assim, foram os filmes brasileiros, que vão chegando aos poucos e alguns se perdem no caminho. Sempre tem isso, assim, alguns que ficam sem distribuição, ou distribui uma semana e acaba. Um dos que eu mais gostei foi O Dia Que Eu Te Conheci, do André Novaes, que é um filme muito lindo, que eu não faço a menor ideia de quando vai estrear e de quando vai passar em outros lugares. Isso é muito triste. Porque, por exemplo, Zona de Interesse vai ser distribuído, né? Provavelmente vai pro Oscar, então vai chegar. O Mal Não Existe, do Hamaguchi, também provavelmente vai ser distribuído em algum momento, mas esse brasileiro eu não faço a menor ideia. O Dia Que Eu Te Conheci, quando que vai passar. Na minha lista tem no começo também até o EO, que do começo do ano, assim, que chegou a estrear no cinema, que foi do Oscar do ano passado, mas eu nem sei, assim, onde passou, quem viu no cinema. Eu, por exemplo, não vi no cinema, vi em casa, assim, nem sei o que aconteceu, quem viu esse filme. Ele foi meio rápido, passou rapidinho e foi pra MUBI, não foi, se eu não me engano? Ele tá na MUBI, diz que tá. Eu acho que ele foi pra MUBI meio que... Tá. Acho que foi logo depois, sabe, assim, estreou, passou o Oscar, assim, ele já tava por lá. E sempre tem essas confusões, do tipo, filme de festival, e aí tem aquela coisa do lançamento de período da temporada de premiações, vamos dizer assim, que sempre chega entre fim de ano e começo do outro, aí você nunca sabe, depende, cada um faz a lista de um jeito, né, tem gente que inclui do anterior, tem gente que passa pro ano seguinte. O próprio Mato Seco em Chamas, né? Tipo, a data de estreia dele tá em fevereiro de 2022, mas ele ainda tá virando aí, né? No mercado. Foi fevereiro de 23, ele estreou no comercialmente, mas ele ficou justamente isso, um ano rodando em festivais, né? Praticamente. Sim. Então muita gente viu bem antes. Eu faço a minha lista com o que eu vi, né? Então às vezes fica confuso, porque tem muito isso. Principalmente porque todo ano eu vejo coisa em festival. E, por exemplo, aí tem filme que nem eu falei, né? Zona de Interesse provavelmente vai estrear no começo do ano que vem e já tá na minha lista. Ferrari vai estrear no começo do ano que vem também, tá bem no começo também, tá no 15º lugar, assim. Então falando Oppenheimer também tá na minha lista, no começo, assim. E tem outros filmes que tem uns filmes, assim, que a gente vê em festival que às vezes não chega nunca, vai direto pras locadoras digitais. E às vezes nem isso, assim, dependendo da nacionalidade. Teve um filme sueco que eu assisti na mostra que eu gostei muito, que chama Paraíso em Chamas, que é um que eu acho que vai se perder. Assim, ele ganhou alguns prêmios, né? Eu tava tentando lembrar justamente os prêmios que ele ganhou, tipo, em festival. Acho que ele ganhou em Veneza, né? Festival de Veneza, se eu não me engano, algum prêmio. E quando eu vi também, ele me surpreendeu bastante. Falei, nossa, que bonito, que interessante, né? Como a diretora cria, tipo, um microcosmo, né? Com aquelas irmãs que convivem lá. Achei bem legal também, eu gostei bastante. Um dos meus favoritos da mostra. Então, tipo, eu não vi tantos filmes da mostra, e até ia comentar um que também provavelmente vai se perder, até porque é de um país bem diferente, que é um filme chamado Devagar,
Devagar. Sim. Que é da, acho que é da Letônia, se eu não me engano. E ele é um filme, eu gostei demais desse filme, assim. Lituânia. Da Lituânia, né? Se chegar em algum lugar, vai chegar na MUBI ou alguma plataforma semelhante, assim. Mas é muito interessante, assim, eu acho que super legal esse filme, assim, porque ele, enfim, conta rapidamente, né, só pra explicar, ele conta a história de um rapaz, de um cara que conhece uma mulher, e ele logo, que eles começam a minimamente se relacionar, ele já fala pra ela que ele é assexual, né, então ele não se relaciona com, né, por meio da questão do sexo, ou seja, ele é a letra A, né, da sigla LGBTQIA+. Só que o filme vai, claro, desenrolando esse relacionamento entre os dois, mas é impressionante como ele é um filme sensual, sabe? Porque esse cara, o trabalho dele, do personagem, né, é intérprete de língua de sinais lá no país, né? Não é Libras, porque não é a língua brasileira, mas da língua de sinais. E é muito legal, porque assim, tem umas cenas que são super sensuais com ele fazendo a interpretação de uma música, e ele, né, ele tem um gestual. É a questão da dança, né, também é muito legal. Tem a dança da mulher, que é uma dançarina, professora de dança. Então o filme vai explorando isso de um jeito tão interessante, assim, que acho que eu queria muito que mais pessoas vissem esse filme. Ele é muito bonito, assim, muito legal. Total. Tem também o filme do Radu Jude, que passou na mostra, que eu achei maravilhoso, que é Não Espere Muito do Fim do Mundo, que eu acho que, putz, é um filmaço, eu não faço a menor ideia se ele vai chegar aqui nos cinemas e tudo mais, mas é um filmaço, assim, que eu acho que a galera curte bastante, assim, tem um senso de humor bem, bem legal, assim. Inclusive, Raíssa, eu ia até pedir pra você explicar um pouco, porque você falou do Luz nos Trópicos, né? E a Paula Gaetan é uma diretora francesa e tudo mais, e a história do filme também é bem interessante, né? Porque passa pelos povos indígenas, né? Conta um pouquinho pra gente o que é o filme. Ele assim, acho que ele não tem muito uma narrativa, assim, acho que é mais uma questão de você sentir, assim. A Paula Gaetan, eu acho que ela não é francesa, na verdade, acho que ela nasceu lá, mas ela tem toda uma questão dela ter vivido na América Latina, né, em Bogotá e tudo mais, então ela tem uma ligação muito forte com a América Latina. Então, e isso tá muito presente no filme, assim, é uma viagem, assim, são mais de 4 horas de filme, que é muito silêncio, né, uma parada de você se relacionar com as imagens, assim, que é quase como se fosse uma jornada pela América Latina pela conexão do ser humano com a Terra, assim. É uma coisa meio inexplicável, foi até difícil de escrever, vou até fazer aqui, né, me gabar, mas a Paula Gaetan veio falar comigo quando ela leu o meu texto, que ela gostou bastante. Verdade, é louco! E eu fiquei muito feliz, assim, porque realmente foi uma experiência que me tocou muito. Que demais. Eu acho que tem muitas pessoas que sentem isso, assim, quando você olha pra natureza, porque, sei lá, eu moro em São Paulo, né, também tem isso. Mas quando você olha pras coisas na natureza, assim, você sente meio que um chamado interno, assim, de que a gente se conecta de alguma forma com aquilo de uma maneira muito primitiva, e o filme ele explora isso, assim. Então ele é uma jornada que vai começar como se fosse a colonização portuguesa no Brasil, mas é meio atemporal também, e eles atravessam, assim, a Amazônia, e aí vai para os Estados Unidos, já contemporâneo, então, tipo, é uma viagem, assim, eu acho que é uma parada que não tem como explicar, mas é muito legal, assim. Eu acho que ver no cinema é essencial, só que acho que é impossível agora, mas seria muito essencial, porque em casa a gente se distrai muito, né, e é um filme que ele pede, assim, muito da sua atenção. Você entra meio que em um estado meditativo, observando, assim, não tem muito... não tem protagonista, né, um personagem, ela vai querer mostrar, de repente, a natureza com uma luz estouradaça e, de repente, a luz natural, né, só a luz do sol, a luz da lua, de repente ela vai mostrar, não, essa daqui é a luz que eu tô usando, vai mostrar o dispositivo ali. Então é tudo muito... A Paula Gaetan, ela é uma cineasta experimental, né? Sim. Então tem isso também, mas ele é uma parada que é muito da América Latina, assim. Então acho que principalmente aqui a gente tem muito do que se conectar com essas experiências. Assim, é um filme muito, muito, muito bonito. Só pra passar a informação correta, né, aqui, a Paula, ela... nascida na França, depois ela se graduou em artes visuais e filosofia lá em Bogotá, e ela mudou para o Brasil em 77, e aí ela trabalhou com o Glauber Rocha, depois ela, né, se casou com ele e tal, enfim, ela tem essa visão
muito experimental mesmo, né? Um cinema mais cru, assim, mas é uma coisa de sentimento mesmo, assim. Eu lembro de um filme dela que eu assisti na época da faculdade, que era o Exilados do Vulcão, que é um filme também bem experimental e tal, que fala sobre uma mulher que perde um marido e tal, e daí ela foca muito nessa questão do relacionamento e tal. Então, enfim, ela é uma diretora bem interessante, assim, pra quem quer estudar cinema também, É bem interessante. Inclusive tem um filme novo que saiu no Brasil agora, tá em cartaz, não sei em quantos lugares, chama Vai e Vem, que são duas diretoras que elas usam o filme como um diálogo entre elas, que uma mora no Brasil e outra nos Estados Unidos, e elas fizeram, tipo, em capítulos, assim, que elas conversam baseadas em cineastas experimentais, assim. Então, cada parte é baseado na filmografia de uma cineasta experimental. E a última parte é baseada na Paula Gaetan, assim, é bem legal também. É um filme que eu vi agora há pouco na cabine, assim, semana passada, e vale muito a pena também. Whose land is this? My land. Well, our war hero has arrived. You made a good choice coming back here. Osage are the finest, wealthiest, and most beautiful people on God's earth. They outsmarted everybody. They have the say who gets the oil. Son, I got a question. You like women? That's my weakness. Tiagão, e você? A gente já teve aqui, menção a filme da Lituânia, né? Filme aí da diretora brasileira que tava na Colômbia e tal. O que você trouxe pra gente, hein, Tiagão, que tá na sua lista aí? Olha a pressão, você sentiu pressão, né? Nossa, tô até constrangido. Mas não, assim, queria até retomar o Mato Seco em Chamas, porque é o meu primeiro da lista. Na real, eu assisti no ano passado, né, nesse festival aqui em Salvador, né, em novembro do ano passado, mas como é um filme que foi lançado comercialmente em 2023, eu acho que vale a pena mencionar até pra galera ir buscar, né, quem não assistiu e tal, porque pra mim, realmente, tá entre os melhores filmes do século, assim, sem exagero, é o meu filme preferido, talvez, que eu vi, assim, dos últimos 23 anos, né. E filme brasileiro, né. Filme brasileiro, exatamente. Pra mim, o Adley é um gênio mesmo, é uma pessoa que tem um olhar pro cinema muito específico, muito brasileiro. Essa coisa da mistura ali entre o que é ficção, o que é documental, né? É uma característica muito forte, né, do cinema brasileiro, de alguns diretores brasileiros, aí, em especial o Coutinho, né, que pra mim é um dos maiores. E o Adley, ele faz isso de uma maneira muito inteligente, muito inovadora mesmo, né? No Mato Seco em Chamas, eu acho que é um filme que também é longo, né? Também não é fácil. Tem esse aspecto mais meditativo também em alguma medida, mas é muito real, né? Ele fala muito sobre a nossa realidade, sobre a realidade do Brasil, a partir dessa narrativa aí que mistura a ficção com o documentário e mistura de uma maneira que é indissociável, né? Não é uma parte ficcional, uma parte documental. É tudo ficcional e tudo documental ao mesmo tempo. E eu acho que é um filme, assim, pra ficar mesmo na história do cinema nacional. É uma pena que realmente, né, aí reforçando mais uma vez o que a Raíssa já comentou, que a distribuição não ajuda. Mas é um filme que quem tiver a oportunidade de buscar, eu recomendo muito, muito, muito que assista. Faz uma sinopse pra gente só, Tiagão, pra galera saber sobre o que se trata, né? Porque essa ideia de fazer essa brincadeira entre o documental e o ficcional, assim, é realmente muito interessante. Toda a história do filme, né, combina muito bem com isso também. O filme, ele conta a história, né, de uma gangue de mulheres lá no Distrito Federal, ali nas cidades satélites, em volta de Brasília, né? É uma ex-presidiária que acabou de sair ali da prisão e vai se organizar para voltar ali ao mundo do crime, né? Voltar a armar sua gangue ali e ganhar dinheiro para poder sobreviver. O filme, ele é feito com atrizes, né, atores e atrizes não profissionais, né, pessoas realmente que vivem ali no entorno
de onde o Odilei vive, e pessoas que realmente têm histórias que se conectam muito com as personagens que elas estão vivendo, né? E aí tem a personagem que é a protagonista, que ela, em determinado momento do filme, realmente é presa. E aí fica essa coisa entre a personagem dela, que é uma presidiária, né, uma ex-presidiária, e ela própria, que no meio da produção, né, no meio das gravações ali, foi presa também. E aí isso cria uma camada, assim, né, dialética pro filme, que é muito interessante. Eu falo isso sem problema, assim, apesar de ser um spoiler, né, algumas pessoas poderem ler como spoiler, mas eu garanto que isso aí não estraga a experiência, ou não dá qualquer tipo de problema se você assistir, porque é a maneira como o Odilei conecta essas duas realidades, né, que faz desse filme tão especial. É basicamente isso, assim, quem tiver a oportunidade de assistir, assista Mato Seco em Chamas. Lembrando que ele também é dirigido pela Joana Pimenta. Bem lembrado, Raíssa. Eu não lembrava o nome dela, mas a Joana Pimenta foi diretora. E ela faz a direção de fotografia também, né? Do filme, não faz? Ela era, acho que, diretora de fotografia dos filmes do Odilei, se eu não me engano. E é o primeiro filme que ela dirige com ele. Agora, olha só que bizarro isso, porque é um dos filmes que realmente, filme brasileiro, forte e, assim, foi muito elogiado pela crítica e tal, e quando eu fui buscar ele aqui na Ancine, os dados da Ancine, mostra que ele levou 2.900 pessoas pro cinema. Não é nada, não é muito nada, difícil, nada. Né? Mas assim, mas eu concordo com o Thiago quando ele falou, é um filme... O cinema do Odilei, de uma forma geral, né, é um cinema bem, assim, é difícil no sentido, não é, né, assim... Não esperaria o público de nosso sonho, assim. Sim, é uma proposta, né, difícil, uma proposta que requer realmente uma atenção, que requer todo um entendimento. Eu lembro quando eu vi Branco Sai, Preto Fica, que eu fiquei meio assim, falei, gente, pera, o que eu tô vendo aqui, sabe? Dá um choque, né, assim. É muito estranho mesmo. Mas é um cinema, não é muito fácil. Né? Mas, claro, poderia ter tido mais público, com certeza. Não, o que eu acho que, apesar de ser um filme realmente que não é fácil, né, e que não tem esse aspecto, assim, popular no sentido narrativo, de ser uma narrativa fácil de você digerir, né? Ele é um filme que é muito popular na sua essência, né? Do que ele fala, que realidade ele mostra, o que ele diz. Então, eu acho que a gente precisa difundir mais, assim, isso, porque eu tenho total certeza que não é um filme que todo mundo se conectaria, mas muita gente que não entende de cinema, que não pesquisa cinema, que não escreve, que não... Enfim, um espectador comum, mas brasileiro, sabe? Que vive alguma daquelas realidades ali, vai olhar aquele filme, vai se identificar com aquilo, né? E vai bater de uma maneira até muito mais forte do que em mim, que sou um jovem branco de classe média de Salvador e tal, mas pessoas que talvez tenham vivências parecidas com a das personagens do filme vão ver esse filme, vão se enxergar de uma maneira muito forte. Então acho que, apesar de ter esse aspecto realmente mais hermético, né, aí na construção narrativa, na lentidão do filme e tal, mas é um filme que tem um potencial popular muito forte, assim, é um filme que tem um aspecto até revolucionário. E eu queria citar até a Cristina Amaral também para falar da montadora desse filme, né? Eu tive a oportunidade de assistir uma sessão em que ela estava e que ela conversou com a gente, assim, sobre o filme. É uma montadora, assim, histórica do cinema brasileiro. Ela trabalhou com muita gente, assim, fez muito filme interessante. Ela montou Falsa Loura, do Reichenbach, que é o meu filme nacional preferido. Garotas do ABC... Enfim, é uma montadora que tem uma filmografia assim, muito importante desde os anos 70, 80, e ela montou esse filme da Odilei e ela falando justamente sobre essa dificuldade, mas ao mesmo tempo de como esse filme flui mesmo, né? Na hora que ela foi montar o filme, que o filme não tem uma cronologia assim, muito definida, porque essas coisas vão se amontoando, né? Esses fatos da vida pessoal das atrizes e das personagens, eles vão se amontoando, e acaba que o filme ele nasceu mesmo na montagem ali, né? Tinha muita imagem, muito material, tinha muitas horas de material, e ela falou que foi um processo assim de meditação mesmo, de contemplar aquelas imagens e ir tentando, a partir disso, né, junto com a Odilei e com a Joana ali, construir essa narrativa. Então, vale aí a menção também a Cristina. E pra gente valorizar mesmo esses artistas brasileiros, né, essas pessoas que são tão importantes para o nosso cinema e que têm muitos serviços prestados. Às vezes a gente não fala muito deles, né, a gente fala aí da
a montadora que acompanha a carreira aí do Scorsese, né, e tal, mas a gente tem as nossas montadoras brasileiras também que são incríveis e que valem ser mencionadas. Só para reforçar isso, assim, tem toda a questão da distribuição também, né, porque apesar de Mato Seco em Chamas tá na vitrine Filmes, né, a distribuição, assim, foi realmente, né, não chegou em muito... É rápida, né? Foi muito rápida, Só para vocês terem noção em grau de comparação, aqui no Brasil, Barbie, por exemplo, ela teve 160 mil sessões, né, nos cinemas de exposição do filme. O Mato Seco em Chamas teve 200. Tipo, é muito, muito pouco, assim. Ele foi muito pouco exposto. Aí esse tá aí, o poder do marketing, né? Inclusive porque se a gente for comparar com o Nosso Sonho, que daí também é de uma produtora maior e tal, daí já teve 15.168 sessões de que o filme foi realmente exibido. Então tem essa questão, esse gargalo também da distribuição que a gente sempre acaba sentindo com esses filmes que são muitas vezes mais autorais e que ganham, né, muito da crítica, mas como a gente não tem muitos incentivos, né, nesse sentido, acabam ficando realmente longe do grande público. Vou continuar só na lista aí, é um filme que eu assisti agora, né, semana passada, que é um filme que estreou em Cannes esse ano e esteve aí também na Mostra de São Paulo, que é Anatomia de uma Queda, da Justine Triet, assim, acho que ele tá em segundo da minha lista, né, a gente não tinha citado ainda, mas eu achei, assim, muito massa, filme que tem uma reflexão sobre cinema, assim, que eu achei muito forte, sabe, sobre como a imagem ela é capaz de gerar na gente esse efeito de verdade, sabe, né? Essa imagem como prova, como um acontecimento real que foi registrado, né? E como a falta da imagem muitas vezes coloca tudo em perspectiva, em questionamento, né? Como as narrativas elas se contradizem. E a imagem acaba servindo como uma prova, né, dos acontecimentos, de que aquilo aconteceu e tal. E aí ele vem e no final mostra que, na verdade, nada disso é verdade no mundo pós-moderno, né? Enfim, é uma viagem assim, sobre cinema que está por trás, mas é um filme, ao mesmo tempo, muito acessível. Porque ele é um filme de julgamento, basicamente, não é um filme de tribunal. Um cara morre, né, para falar um pouquinho da sinopse, o marido, pai... É uma família composta por pai, esposa, né? Pai, mãe e filho. O filho é cego. Né? Em determinado dia tem um conflito ali na casa. O filho sai para passear com o cachorro e quando ele volta para casa, o pai dele tá tirado no chão, morto, né? Caiu ali do terraço da casa, que ele tava fazendo uma reforma lá na parte do porão, do sótão da casa, na verdade, cai. E aí a mãe do menino, né, é acusada de ter matado o marido. E aí ela nega, né? Mas existe ali todo um jogo entre o promotor que tenta provar que ela é culpada e ela tentando se provar inocente, né? E ao mesmo tempo o menino fica ali no meio desse conflito. E o fato dele ser cego, né, ainda é um agravante, porque ele não viu literalmente nada, né? Ele ouviu algumas coisas, ele percebe outras coisas, mas ele não viu. Assim como nós, que não vemos o que de fato acontece, o menino também não vê. E a falta dessa imagem é o que torna essa narrativa, assim, interessante, né? Esse embate entre as duas versões da história interessante. Eu achei um filme também primoroso, assim, muito interessante para pensar sobre cinema, mas um filme também muito divertido de ver, assim, né? Muito instigante. Fica curioso, fica investigando ali junto. Vai sem medo assistir também, se você ainda não viu. Passou no Festival Varelux agora, né, recentemente. Acho que ainda tá o festival rolando aí até o final, até quinta-feira agora, né? E aí talvez em algumas cidades ainda tenha uma sessão dele aí disponível. Mas deve estrear no começo do ano também, imagino, no cinema. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês três tiveram contato com os filmes da Mostra de São Paulo. A Mostra esse ano teve também uma parte online, né, e tal, e enfim, o Dani foi até lá também. A Raíssa chegou aí também, Raíssa? Sim, eu não fui, não. 36. Viu quantos filmes? 36. 36 filmes?
Eu tiro férias pra cobrir a Mostra de São Paulo e eu me dedico 100% a ela. A mostreira. Caraca, pois é. Você acompanhou Doideira. Mais online, assim, né, Thiago? Então, não, esse ano eu não passei nem perto. Esse filme eu vi agora no Festival Varilux, né? Que aí chegou aqui em Salvador. Mas esse ano não tive a felicidade de ir. Inclusive, conheci a Raíssa numa mostra de São Paulo também. No ano passado. Demais. Então, porque daí eu ia perguntar pra vocês sobre isso, sobre a questão dos festivais. Geralmente, quando a gente faz aqui essa ideia, né, de falar sobre os melhores e tal, sempre aparece filme que tava em festival e que teve algum problema com distribuição e tal e tal. E a gente começou falando justamente sobre a questão da bilheteria. Então a gente saiu de uma visão macro, né, porque, tipo, é um mercado onde foram milhões e milhões de pessoas assistir aqueles filmes e tal. E aí, quando a gente faz a lista, são filmes que às vezes têm um público muito menor, assim. Então eu queria que vocês falassem um pouco também sobre essa importância dos festivais, porque só de olhar aqui, ó, na minha lista, aqui, Luz nos Trópicos, Anatomia de uma Queda, Mato Seco em Chamas, Devagar, a gente tem vários filmes interessantíssimos, assim, com histórias, sabe, que dá vontade da gente entender mais, querer ver e assistir e tal. Então eu queria que vocês falassem, até a Raíssa que tem essa experiência com 36 filmes nas costas, mas qual que é a importância disso, assim, de você fugir um pouco desse mercado comum, do que tá no cinema comercial e tal? Eu acho que os festivais, eles têm dois lados, assim, a Mostra de São Paulo é gigante, né? Então vem muita coisa. E eu acho que nela tem dois lados que dá pra explorar. Que um é você ver os filmes que vão pro Oscar, ganharam Cannes, ganharam Sundance, ganharam, enfim, Veneza, qualquer festival aí grande que a gente pode pensar, internacional, que passaram, ganharam algum prêmio, foram bem falados e tudo mais. E também tem o lado de você explorar cinemas que dificilmente vão vir para o Brasil, que é uma chance única, que você só veria se você achasse o filme de modos alternativos, às vezes, porque não vai passar aqui. Então dá para fazer os dois. Eu vejo bastante coisa e tento fazer os dois lados, que é vir tanto Ferrari, Zona de Interesse, enfim, Anatomia de uma Queda, quanto vou tentar assistir os filmes que eu, né, que nem eu falei, Paraíso em Chamas, esse próprio Devagar, o filme do Radu Jude, filmes brasileiros que às vezes vão demorar pra chegar. Tem filme brasileiro que eu já assisti em mostra em outros anos que demoraram 2 anos. Medusa, por exemplo. Medusa foi um filme que estreou esse ano no cinema brasileiro. Tá na minha lista, inclusive, porque eu escrevi minha crítica só esse ano, quando veio a Cabine. Mas eu assisti ele faz 2 anos na Mostra de São Paulo. Então é a chance de você explorar coisas que você vai demorar ou nem vai ver, que não vai chegar. Então, e também a chance de você ver primeiro um filme que é aclamado, né? Que vai ser falado, que vai ser bem cotado no Oscar. Tem o lado tanto comercial, porque a gente também vive disso, né? Como crítico de cinema, em algum ponto a gente vai precisar de uma audiência ali. E também tem esse lado cinéfilo, que é muito importante, assim, que a gente vai conhecer filmes que vão ser difíceis. I just want you to know one thing. I'm not a monster. I need you to be precise. Tell me everything. Yes. I don't know what happened. I think he fell off that 3rd floor. The window's open. The autopsy report is inconclusive. An accidental fall is going to be hard for us to defend. That's why there's an investigation for a more suspicious death. Because you were the only person there. And of course, you're his wife. Stop. I did not kill him. Isso falando da mostra, mas aqui também tem muito festival menor. Que nem eu falei, esse ano eu cobri a mostra de cinemas africanos. Eu vi filmes novos de países que eu nunca tinha assistido, filmes que estão saindo agora, e você consegue compreender o cenário, né, desses lugares, o que está acontecendo, o que está rolando politicamente na cabeça dessas pessoas, como que elas estão vendo o mundo agora. E são filmes que, assim, certamente não vão chegar aqui no nosso circuito comercial. Então é a chance da gente ver coisas
entender realmente a pluralidade do cinema, como os diretores estão funcionando nesses outros lugares que não vão chegar aqui. Às vezes, né, não ia ter nem ninguém para legendar, mas aí vai legendar por causa do festival, enfim. Então, eu acho que é importantíssimo pra gente que se interessa para conhecer essas coisas que a gente fica refém, às vezes, de ter que procurar em fórum, na internet e tudo mais, porque aqui não chega pra gente nem no streaming, né? Então, eu acho que tem esses dois lados. Sabe que esse ano, até nem pensei nele, nem tinha lembrado dele, mas você falando, eu lembrei. Esse ano estreou comercialmente nos cinemas o filme O Homem Cordial, né? Que é do Iberê Carvalho com o Paulo Miklos. Eu vi esse filme na Mostra de São Paulo em 2019. Pois é. Tipo, estreou o Urubus também esse ano. Eu vi ele na... Estreou... então, mas eu lembro que quando eu vi, falei, gente, o Homem Cordial não saiu ainda. Aí tava lá, lançamento nos cinemas, tá? Falei, gente, eu lembro de ver ele em 2019. Aí o Paulo Miklos entrou depois, né, na sala, o pessoal fez toda uma manifestação até e tal. Eu achei muito louco, porque então foi aí 4 anos, né, pro filme sair, né? Sim. E tem isso também, né? Sair no cinema, né? Tem essa troca também, que é legal aqui na Mostra, que você consegue estar com... Na Mostra, em alguns festivais, né? Você tem a troca de conhecer, ver, né, o diretor falando do filme. Aqui na Mostra, todas as sessões de filme brasileiro, você tem essa oportunidade de conversar com alguém, ou o diretor, ou um ator, ou todo mundo. Fui no Festival Mix agora também, semana passada, passou Levante, que é um filme maravilhoso, que também não sei quando vai passar. E tava, tipo assim, 20 pessoas da equipe, todo mundo, tipo, lá. E é uma oportunidade também de você ter essa troca, porque a gente vê a galera em Cannes, passa o Leonardo DiCaprio, passa o Scorsese, tudo bem. Mas é muito massa conhecer a galera que tá fazendo cinema aqui, sabe? Tipo, é uma parada que eu acho que é muito legal. Eu acho que o mais legal de festival, né, é essa questão da troca, né? Tanto com essas pessoas que realizam os filmes e etc., mas também entre as pessoas que estão ali no festival, né? Eu acho que, eu conheci a Raíssa aí no festival, na mostra no ano passado. A gente já se conhecia até de vista, né? De clube, de aula de cinema. Do Leão e tal, aula de cinema e tal. Mas a gente se conheceu presencialmente, assim, pessoalmente na mostra, trocou uma ideia. O namorado dela, o Vitor, também, que é meu amigo. Enfim. Eu conheci na mostra também. Nessa mesma mostra que a gente se conheceu, vocês se conheceram também. Eu tava ali no início do relacionamento. Foi. No dia que a gente se conheceu, eu conheci você. Foi muito massa. Que legal. E essas trocas, cara, esses diálogos, essas conversas que a gente tem com outras pessoas fazem a gente abrir muita cabeça, né? E conhecer coisas novas. Esse ano eu não fui na mostra, né? Eu tive a oportunidade de cobrir o festival de Ouro Preto esse ano, lá em Minas, que é um festival que tem uma característica diferente, né? Ele não é tão de filmes comerciais, ele não tem essa pegada, assim, de grandes filmes virem estrear nesse festival, nem brasileiros, nem de fora, né? Ele tem mais a ver com um tema e ele gira ali em torno daquele tema. Esse ano foi Música Preta no Brasil, né? O tema do festival. E a partir disso, assim, as mostras que rolam dentro da mostra aconteceram. E eu tive a oportunidade de ver filmes também muito legais lá, assim, sobre música brasileira, que é talvez a minha segunda maior paixão, aí ou junto com o cinema ali em primeiro lugar. Eu também sou músico, né? Escrevo sobre música um pouco. E pude ver filmes lindos, assim. Tem um documentário sobre o Lupicínio Rodrigues que eu vi nesse festival, que é novo, que é um lançamento, né? Um filme novo. Não sei se ele vai chegar a estrear aí no cenário comercial, né? Mas é o Lupicínio Rodrigues, Confissões de um Sofredor. Lupicínio é um sambista gaúcho, né? Agora, inclusive, tá tendo um resgate aí sobre ele, porque ele estão pleiteando que ele ganhe um Oscar, né? Por causa de uma música dele que foi utilizada num filme americano lá na década de 40, 50, não lembro bem ao certo, e não foi creditada. E o filme ganhou lá o Oscar de melhor música, né, de melhor trilha sonora, e a música, na verdade, era do Lupicínio, que é um gaúcho que chegou lá através dos marinheiros, né, que levavam as músicas, que ouviam e tocavam, reproduziam as músicas, e acabou que essa música dele ganhou um Oscar sem ele ser creditado. Caraca. E aí é um documentário sobre esse cara que é um grande compositor brasileiro, né? E que é muitas vezes negligenciado, né? Por não ser de São Paulo, do Rio. Isso também influencia muito, né? Mas tem músicas, assim, muito representativas, tipo Nervos de Aço, Vingança, enfim...
Eu não me lembro exatamente qual foi a música que ganhou o Oscar, mas é uma música conhecida que pouca gente sabe que é dele. Se acaso você chegasse, que até a Elza Soares regravou, né? Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou. Essa música tinha uma versão instrumental dela num filme que concorreu ao Oscar de 1945, chama Dançarina Loura, o filme. Ganhou o Oscar de melhor trilha sonora e era do Lupicínio a música. Enfim, só tive a oportunidade de conhecer essa história porque eu tava lá nesse Isso festival. tá no filme. Tá no filme, conta essa história. Sensacional. E agora a família dele entrou com um processo, tá sendo discutido nesse momento, a academia tá discutindo se dá um Oscar honorário para ele, né? Retroativamente por causa disso. Justamente, eu acho que um dos fatores que levaram aí a isso voltar a ser discutido nesse momento foi o filme, né? É um filme que está circulando em festival. Essa experiência de estar nos festivais proporcionam a gente presentes, assim, pérolas como essas, né? Filme que a gente talvez nunca veria em outro contexto, mas a gente vê nos festivais. Eu também, nesse festival, eu tive a oportunidade de entrevistar o Tony Tornado, que é uma lenda do cinema brasileiro, da música brasileira. O cara que tem 93 anos de idade e tá em atividade, né, fazendo novela, gravando música, fez um show lá espetacular nesse festival. Que demais. Tive a oportunidade de entrevistar o Lô Borges, né, do Clube da Esquina, que lançou também um documentário lá sobre ele no festival, que é o Toda Essa Água, filme muito legal também. E conversei com o Lô Borges. Então, esse tipo de troca com outros críticos, com pessoas interessantes, né, do cinema brasileiro, e o contato com esses filmes que muitas vezes eles não iam estar na nossa vida, né, se não fosse através de festivais, é o que faz essa experiência ser assim maravilhosa. E eu acho que tem um outro aspecto que é o nosso trabalho, né? Que é o trabalho da gente fazer esse papel de curadoria e você entregar para o público esses nomes de filmes que muitas vezes as pessoas não vão ter acesso, porque o grande público não vai ir lá na Mostra de São Paulo, né, se preparar para assistir um monte de filme e tal. Então entra muito desse trabalho do crítico e, enfim, né, dos sites de cinema e tal, que é justamente fazer esse papel de ir lá, assistir, selecionar, falar o que é bom e tal. Então acho que isso também é importante, precisa ser valorizado, porque quando vai uma Raíssa da vida e assiste 36 filmes, ela tá dando sangue pelo público. É difícil, não vou mentir. Mas eu sempre estimulo as pessoas a irem, que seja pra ver, tipo, um filme, assim, sabe? Eu já falei várias vezes, gente, vai pra São Paulo quando estiver tendo a mostra, quem aqui do interior, né, que nem nós somos. Eu falei, vai no sábado e vê um filme só, se der, sabe? Já vale a pena. E mesmo que não seja, e a mostra, eu até ia comentar isso, tem muito filme ruinzinho na mostra, vamos combinar, né? Claro. Sabe, se você for ver, tem vários filmes que vão ser meio sim, né? Eu vi um filme marroquino. Eu não vi muitos filmes, vi 5 para 6 filmes na mostra. O Animalia. Eu achei, nossa, me deu um negócio, depois essa gente, que filme é esse? Sabe, meio perdido, tal, não sabe pra onde vai. Acontece. Enfim, e acontece, mas mesmo assim, é um filme marroquino, sabe? Você não vai ver filme marroquino o tempo inteiro no cinema. Então já valeu a pena. Então eu acho que é muito legal isso também, sabe? E não só a mostra, claro, qualquer festival. Se você é de uma cidade e tem festival ou na sua cidade ou perto todo ano, e você não consegue ver vários filmes, se você for, sabe assim, na sexta-feira, fim do dia que você saiu do trabalho e vai lá e vê o que dá pra ver, já vale a pena, entendeu? Você já prestigiou, já, né, fez a sua parte e viu um filme que seja, às vezes, só de ser diferente, já vale muito a pena. Só pra comentar um que eu vi na mostra que eu gostei bastante, tem o documentário Otelo o Grande, que é um documentário sobre, né, o Grande Otelo, que conversa com o filme do Mussum, sabe? Você vê o filme do Grande Otelo, você entende melhor dele, da história dele, aí você vai ver o filme do Mussum, que tem, né, mostra lá o Grande Otelo como o cara que deu o nome pro Mussum, né, que fez com que levou o Mussum praticamente, né, pra comédia, e é visto de uma forma até um pouco meio, tipo, um cara meio rabugentinho, assim, né, que provavelmente devia ser mesmo um pouco, no sentido de não ser necessariamente quem tá sempre rindo, né. É muito legal, sabe, uma conversa bacana que o que me permitiu foi ter visto o documentário na mostra, né? Sim. E aquilo, enfim, é um filme, acho que ele até tem produção da Globo News, então não me surpreenderia que logo passe na Globo News, Globo, né? Eu acho que ele vai chegar logo menos, porque já tá... mas mesmo assim, Play, de ver antes, de ver o Mussum, ele conversa de um jeito que é bem bacana também.
Saying goodbyes? Saying hello. You think your wife can hear you? No. Then why bother? Maybe I'm wrong. You're going to die. Maybe not. Agora, só pra gente não perder o rastro aqui, né, também desses grandes filmes que chegaram, que tiveram grandes bilheterias e tal, eu queria que vocês mencionassem também desses grandes filmes, de grandes bilheterias e tal, o que foi que vocês assistiram e que vocês gostaram, que foi também o que o público acabou assistindo, porque pra mim, desse nicho, o Homem-Aranha através do Aranhaverso foi pra mim o melhor que eu vi, assim, eu fiquei encantadíssimo com esse filme, toda a parte técnica dele, assim, eu saí impressionado com ele. Mas o John Wick 4 é um negócio absurdo, né? Ele é muito bom também. Gente do céu, quando eu fui ver, eu falei, gente, esse é muito foda, assim, tem umas coisas maravilhosas, assim. Estilisticamente falando, assim, é muito foda. Nas minhas menções seria ele e Missão Impossível, assim, as duas melhores franquias de ação do momento. Uhum. Acho que é isso. Porque eu não sou muito dos filmes de herói, assim. Não sou nada, na verdade. Você falou, eu sou muito. Eu não vejo, não sei. Então, assim. Peço desculpas, mas temos pouco tempo, né? Alguma coisa fica de fora. Mas por que você gostou tanto de Missão Impossível, Raíssa? Eu gosto muito da franquia, assim. É difícil, né? Eu gosto de todos os filmes, assim. Eu falo assim, eu gosto do 2, que ninguém gosta. Eu gosto, entendeu? Eu acho muito bom. Mas, enfim, não sei. Eu gosto muito. Eu acho realmente que é uma das melhores franquias de ação que tem, assim. Eu acho que eu gosto mais até do que o do John Wick. É difícil, não sei, faz tempo, assim, né? Até acho que eu tenho que reler o que eu escrevi, mas é um dos filmes que eu mais gostei. Até algum ponto, antes de começar os festivais e tudo mais, ele tava lá no meu topo, assim, foi julho que estreou, não lembro? Até essa época, assim, ele tava lá no topo pra mim. Eu achei, assim, um filme fantástico. E John Wick 4 também... foi um dos que eu mais gostei, assim, no ano. Então, eles dois, assim, são os de bilheteria que você falou, assim, são os que eu mais gosto. Eu acho, embora as pessoas falem, franquia, não é nada de novo, não sei o quê, eu acho que ele sempre consegue se reinventar de alguma forma. O Tom Cruise, né, independente do ser humano que ele for, aí ele é um showman e tanto, assim, não tem como. Vende muito bem, faz muito bem... E é isso, assim, acho que pra mim eles dois, assim, de filme de ação que tem agora são os melhores. E além de Homem-Aranha, John Wick, Missão Impossível, tem algum outro, Thiago, que você curtiu dessas grandes bilheterias? Não, tem, assim, não sei se de grandes bilheterias, mas de lançamentos comerciais, assim, tem. Só queria falar assim, rapidinho sobre o Missão Impossível, que também é um dos meus filmes preferidos desse ano, que eu acho que poucos filmes têm a capacidade de fazer a gente sentir tudo que a gente sente com esse filme, né? Porque a ação a ação do Missão Impossível era palpável. A gente não sente que tá vendo uma coisa artificial, né? A gente sente tudo na pele, assim. É um filme que é muito a flor da pele, né? Que deixa a gente tenso, né? Acho que esses filmes que o Tom Cruise tem estreado, acho que o Top Gun no passado também tem um efeito parecido de fazer o cinema vibrar junto com o filme, né? Então assistir numa sala cheia, as pessoas levantam, sabe? As pessoas ficam tensas. Tem uma cena no Missão Impossível, que é uma sequência toda de que ele tá de cabeça pra baixo, né? Um trem que tá descarrilhou, tá caindo ali, ele meio que precisa escalar esse trem, né? Que você fica em pé, dá vontade acho de... que ele vai morrer, né? Mesmo sabendo que ele não vai morrer. Parece que ele realmente vai morrer, que o Tom Cruise vai morrer ali. Esses filmes, o McQuarrie, né, que é o diretor, e o Tom Cruise, eu acho que o Tom Cruise, nesse caso, a gente pode dizer que é um dos autores do filme também, né? É um coautor nesse caso aí, apesar dele não dirigir, mas é muito a assinatura dele, né, como ator, como a figura. E ele tem essa capacidade de fazer a gente sentir mesmo que aquele filme tem repercussões, né? Aquilo que tá acontecendo na tela tem realmente esse efeito de deixar a gente à flor da pele, deixar a gente nervoso, tenso junto com ele, né? E ir atrás dele o filme todo. Então eu acho que é a grande característica do Missão Impossível que faz ele, pra mim, ser um dos melhores do ano. Eu gosto muito do Oppenheimer, tá? Eu acho um filme muito interessante. Sim. Foi uma das melhores
melhores experiências que eu tive no cinema esse ano, assim, com certeza, a explosão da bomba. Eu acho que é um momento que vai ficar marcado na minha cabeça, assim, pra sempre, como um dos pontos altos que eu tive no cinema em 2023. Eu assisti no IMAX, tudo muito potente, né? Tudo muito potencializado pelo som, pela tela gigantesca, e a explosão da bomba eu acho que é um acontecimento, assim, no cinema esse ano, que é um divisor de águas ali dentro do filme, né? É um filme antes e um filme depois da explosão da bomba. E eu gosto muito como o Nolan, ele constrói o filme em torno disso, né? O filme em torno do que aquela bomba representou ali para o protagonista, né? Mesmo que o filme não fale, né? E aí as críticas que muita gente fez ao filme de não tratar ali pelo lado dos japoneses e tal, né? Que é uma discussão até que eu acho meio boba, porque eu acho que um filme desse tipo não deveria mesmo tentar olhar pelo lado do japonês, assim, né? Porque ele não tem esse lugar, né? Se fosse um filme japonês falando sobre esse assunto, é ok. Mas, pô, um filme de um britânico sendo feito nos Estados Unidos querer oferecer um olhar, assim, né? É um negócio meio bizarro, meio esquizofrênico, assim. E eu acho que o Nolan saiu muito bem analisando mesmo esse personagem, quem é esse cara, o que ele representa, o que ele né? E o que essa bomba representou na vida dele ali e tal. Eu acho um filme muito competente. Eu nem sou fã do Nolan, mas eu gostei muito do Oppenheimer. E eu não posso não citar o Shyamalan, né? Que é um dos meus diretores preferidos. É um cara que eu realmente tenho como uma das grandes referências de cinema contemporâneo, né? Sem exagero, assim. Quem leu meu artigo lá no Cinemação, até fica o jabá aí, ó. Vai ler meu artigo no Cinemação, que eu falo muito sobre o Shyamalan e sobre o Nolan. Né? Eu contraponho muito os dois, né? O que os dois representam pro cinema contemporâneo, pro cinema comercial contemporâneo. E aí o Shyamalan lançou o Batem a Porta esse ano, né? Que foi o filme que foi lá no comecinho do ano. E que eu achei muito bom também. Shyamalan tem um controle assim, narrativo muito, muito interessante. A câmera dele é muito expressiva, né? E os filmes dele sempre falam sobre esse aspecto da fé, né? Esse aspecto meio metafísico, essa dimensão meio metafísica. E esse filme tem essa discussão também de uma maneira muito interessante, contextualizada com o tempo que a gente está vivendo, né? Até com essa ideia aí que eu falei de a gente estar vivendo uma coisa meio apocalíptica, né? Um tempo meio apocalíptico. E aí o Shyamalan, ele traz tudo para esse filme, brinca com essa ideia e assim, eu acho que talvez dos últimos filmes do Shyamalan foi o mais visto, assim, né? E o mais celebrado. As pessoas, em geral, gostaram do filme, né? É uma coisa até estranha que as pessoas gostem do filme do Shyamalan, né? Tinha muito tempo que isso não acontecia, mas esse filme foi até meio unanimidade, assim, que é legal, né? Nem todo mundo amou, mas todo mundo achou eu gostei bom, também. Sim. Mas eu confesso que eu tinha esquecido dele, ainda bem que você lembrou. Eu ia falar isso, eu ia falar, acho que coisas que estreiam no começo do ano a gente vai perdendo, né? Porque vem depois tanta coisa. Mas ele tá aqui, realmente, só que ele tá bem mais pra baixo, porque eu dou 4 estrelas, assim, muito. Eu sou uma amante do cinema. E aí quando eu vou ver, mas o Oppenheimer também tá... aí quando eu vou ver, tá mais pra baixo, mas ele também tá super aqui, com certeza. Sim. O Creed 3 também, eu acho que vale a pena falar. Foi um filme que eu gostei pra caramba. Tem essa coisa blockbuster também, né? O filme do Michael B. Jordan. E traz uma coisa meio anime, né? Ali pra narrativa, né? Pra forma que ele decupa ali as cenas de luta, que eu achei muito interessante. Eu acho um filme massa. Acabaram de anunciar que vai ter o 4, né? Que ele vai dirigir também. O Márcio Salem, que é o dono do site que escreveu, né? O Cinema Crítica até tweetou que agora que vem o Dragon Ball Z. Realmente os caras vão aparecer voando no próximo filme. Exato. Só tá faltando isso. Vai virar meio o Velozes e Furiosos do boxe, eu acho. O Creed. É um filme que eu achei muito massa. Eu achei bem massa também essas referências, assim, e depois que tipo, na hora eu não me toquei, depois quando eu vi entrevistas, né, do Michael B. Jordan falando que ele se inspirou muito em Naruto, e, né, enfim, animes em geral, eu falei, cara, e aí tinham até uns frames, assim, que eles pegam paralelo, né, com o Naruto, tipo, dos personagens de costas, assim, e depois as lutas, a luta é muito anime, né, eu achei bem bacana, e é isso, tipo, que bom que tem proposta diferente, né, tipo, tem mais que ter mesmo, né, não dá pra querer fazer uma luta que nem já foi feito tantas vezes
brilhantemente das maneiras, faz de outro jeito e eu achei bem legal também. Eu só queria fazer também mais uma menção que eu acho que é uma boa também, porque assisti recentemente e saí encantado também, que tá na Netflix, né, super fácil de ser assistido, que é o documentário do Kleber, o Retrato dos Fantasmas, que eu acho um documentário super intimista, assim, né, dele, uma visão muito, muito próxima dele, assim, e eu gostei demais, assim, dessa conexão, né, que ele faz dele próprio, assim, mas conhecendo um pouco mais dessa história, né, do centro da cidade, contada a partir, né, das salas de cinema e tal. Eu acho eu que sou, assim, eu sou apaixonado por documentário, adorei demais Retratos Fantasmas. Tem um que também tá na Netflix, que é da leva, né, de temporada do ano passado, de festivais do ano passado, e que estreou comercialmente no comecinho do ano, se eu não me engano, e que é um filme brasileiro muito bom também. Enfim, eu ia citar ele até quando vocês estavam falando do Mato Seco em Chamas, que é o Noites Alienígenas, né? Tá na Netflix e é um filme muito interessante, muito bonito, muito bom. Eu lembro quando eu vi, eu não consegui deixar de refletir sobre... Tem várias questões para se refletir a respeito dele, mas a minha reflexão foi muito no sentido dele ser um filme acreano em sua essência, né? E ele, claro, não é... Tem gente falando que ele foi o primeiro filme do Acre. Não necessariamente o primeiro filme do Acre, né? Fizeram outros. Mas o primeiro grande filme, o primeiro filme com estreia comercial significativa, acredito que sim. E é isso, assim, é um filme bem interessante, uma história bacana, assim, mas o mais legal, o que eu mais gostei dele é da simbologia, sabe? Do como ele tá lá estabelecendo, né, quase que um tratado sobre o estado do Acre, ou alguma coisa assim, falando do estado de uma forma geral, pelo menos foi o viés que eu vi, assim, que eu achei bem interessante. Acho que vale a pena pra quem não viu e tá facinho também, né, assim. Quem dera Mato Seco em Chamas também tivesse na Netflix, né? Nessa leva da Netflix eu queria dar uma indicação, fazer uma indicação também que é diferente, é desse ano também, é um filme que eu gostei muito, que é um filme indiano. Eu gosto do cinema indiano, assim, do cinemão indiano mesmo, do blockbuster indiano, eu acho incrível. Tem um filme que chama Temerário, que tá na Netflix também, que é um filme indiano de ação, que é um negócio de louco, porque os filmes indianos, eles pegam os gêneros americanos, eles potencializam aquilo ali, as últimas consequências, né? E não estão nem aí pra verossimilhança, pra se aquilo ali vai fazer sentido na cabeça do espectador ocidental, não. Personagens praticamente voam, são super-heróis, são filmes de herói realmente, mas dentro desse contexto mais realista e criativos, assim, na decupagem, aí do nada começa a cantar e a dançar, então é muito interessante pra quem curte esse cinema. Tem um aspecto fantástico, né? Acho que é o grande tema, assim, do qual eu me debruço quando eu penso em cinema, é essa ideia da fantasia no cinema contemporâneo, de como ela vem se perdendo, e o cinema indiano vai na contramão, assim, do cinema americano, né? Porque ele tá cagando pra qualquer verossimilhança e assim, são grandes orçamentos, são grandes bilheterias, inclusive lá, locais, né? Bollywood e tudo que tá em volta ali, são alguns centros ali de produção cinematográfica dentro da Índia, e eles são filmes gigantescos, de orçamento gigantesco, de bilheteria gigantesca, mas não chegam aqui, e a Netflix aí, vez ou outra, traz um pra gente, né? No passado, o RRR foi um fenômeno. Eu acho que esse Temerário, né, que tá lá, vocês conseguem assistir também fácil, é um filme que pode agradar, assim, quem curtiu o RRR, né, quem gosta desse cinemão indiano, que é muito interessante. Posso puxar só um que eu preciso indicar, Rafa? Pode. Que também é da leva Netflix. Ele chegou na Netflix, né? Enfim, eu acho que ele passou um pouco despercebido por muita gente, mas algumas pessoas pipocaram, assim, que é uma animação chamada Nimona. Que é sim. A Chloe Grace Moretz, que faz a personagem, tem o Riz Ahmed, né, que faz o outro personagem principal. Nossa, é uma proposta super legal, assim, a animação é muito boa, a proposta do filme, a história, você vê que é um filme que, assim, grandes estúdios, a Disney jamais faria um filme desses, com referências de personagens, né, LGBT também, assim, de uma forma geral. E, nossa, é muito surpreendente, assim, de uma altíssima qualidade, que eu até também lembro de ler na época que foi também, tipo, um desses filmes que, assim, o roteiro passou por grandes estúdios e ninguém quis muito, justamente porque ele é meio, né, assim, incomoda muito os mais conservadores, né? Mas é muito bacana, assim, a história do filme, assim, sei lá, acho que vale muito a pena ver, quem quiser. E eu ia citar, apesar de não ser um filme, uma das maiores
coisas do audiovisual brasileiro desse ano, que foi o Cangaço Novo, né? Ah, sim, Né? Tipo, é óbvio, foi uma série que a gente espera até que tenha ter segunda temporada, mas que foi um negócio que acho que tem que ser citado, porque é maravilhoso demais o Cangaço Novo. Detalhe da semana, aquele momento aqui onde a gente dá dicas para vocês ouvintes aí, né, de coisas que vocês podem fazer durante a semana, coisas que vocês podem assistir, ler, enfim, sempre dicas diferentes aí. Dan, vamos começar com você aqui, enquanto os nossos convidados vão se aquecendo e tal. O que você trouxe de bom pra gente, de plano detalhe? Vamos lá, vou indicar 2 coisas então. Uma sériezinha e um livro. Eu até escrevi um artigo recentemente no Cinemação, né, da série que tirou de vez o meu FOMO, né? Porque apesar de eu ter citado aqui, comentado os filmes, eu não vi tantas coisas e esse ano, finalmente, eu não fiquei tão preocupado em ver, sabe? Tipo, o que não deu pra ver, sabe? Assim, o que não deu pra acompanhar, tá tudo certo, né? Vamos, né? Enfim, a gente não precisa ficar desesperado. E aí teve uma série que eu ia ver uma série nova, acho que é aquela Corpus, que eu ainda não vi e tal. Eu falei, quer saber? Eu vou ver essa outra aqui, que é uma série australiana, de uns anos atrás já, que se chama Please Like Me, que tá na Netflix. Ela não é original Netflix, é uma série australiana lançada na TV australiana. Uma série de comédia, são basicamente comediantes australianos que fizeram, sabe, assim, tipo, eu até pensei assim, não é muito diferente daquelas séries que o Porchat fez, sabe, assim, é um comediante que você vê que tá fazendo a si mesmo, você vê que ele não tá, tipo, atuando tanto, ele é ele mesmo, né, lá. Tem até a Anna Gadsby, né, que ficou famosa. Isso, e acho que essa série é de antes dela fazer aquele especial, né, na Netflix, tal, de stand-up, e é uma série que fala muito de saúde mental, sabe, os personagens tem a mãe do protagonista e a Hannah Gadsby, né, e outros personagens que ficam numa casa de... Eles falam, né, que é manicômio, eu falo, não pode falar manicômio e tal. Não é manicômio, mas outro termo, assim, mais, né, não muito certo. E eles brincam com isso até. A série é toda isso, tipo, todo aquele humor meio irônico, sabe, meio britânico até. Acho que os australianos devem ser mais parecidos com eles, com os britânicos. São episódios super curtinhos, de 25 minutos. São 6 temporadas. A primeira e a última tem até um pouco menos de episódios, então, né, as outras têm 10, acho. Mas você vai rapidinho, dá pra ver. Eu vi aos pouquinhos também, sem pressa. E é super gostosinha de ver, super divertidinha. Tem umas horas que assim, eu me vi dando risada, assim, de gargalhar em cena super pesada, sabe? Tipo assim, sabe? A pessoa acabou de, enfim, tentar suicídio e você tá lá dando risada porque a conversa te leva a isso, o diálogo e tal. É bem interessante, assim. E por que ele tirou o FOMO? Não, é porque eu ia ver uma série mais nova, que eu tinha visto, eu falei, quer saber? Não vou ver. E me senti bem, sabe, de ver uma série que foi 2013 a 2016, eu acho, a série foi produzida nessa época, sabe? Entendi, então, eu falei assim, do sentido de, tipo assim, eu me livrei disso de vez, de falar, vou ver uma série de alguns anos atrás, australiana, que ninguém tá comentando muito e valeu a pena, sabe? E aí tô indicando pra quem quiser, quem achar interessante, assim. Ela é um pouco esquisita, às vezes tem umas cenas meio de vergonha alheia, sabe? Sei. Pouquinho assim, mas vale muito a pena, assim, eu gostei bastante. E vou indicar também um livro que eu li recentemente, eu ganhei de presente, que é um livro do Caetano Galindo. Pra quem não sabe, o Caetano Galindo é um dos maiores tradutores do Brasil, e ele fez um livro chamado Latim em Pó. E o livro Latim em Pó, ele é super fácil de ler, super, super fluido, assim, super nada técnico. Ele vai destrinchando aos poucos elementos da língua portuguesa. Então ele vai explicando pra gente, sabe, desde de onde surgiram algumas palavras. E ele fala muito dessa coisa do latim, que a gente fica falando, né, o português é uma das línguas latinas, que vem do latim e tal. Mas ele fala no começo muito assim sobre, não é só, o latim mesmo é uma língua que mudou muito ao longo de muitos anos. Então a grande questão das línguas, tipo o francês, o italiano e tal, é de qual latim chegou naquela região, né? De qual latim influenciou a língua portuguesa, né? E aí ele fala muito disso, fala de nuances, fala de detalhes, das influências árabes, né?
na língua é uma coisa muito interessante, tipo, a palavra bárbaro, que era usada, que foi criada pelos romanos para se referir a todo mundo que não era romano, né, é a mesma que originou a palavra berbere, que é usada para se referir aos muçulmanos do norte da África. E o significado é o mesmo, né, é o barbarde no sentido de não saber falar, então é do tipo, é basicamente a pessoa de quem eu não entendo a língua que eles falam. Eu chamo de um termo que é babababá, né? Tipo, é uma coisa meio... E ele fala de umas coisas assim, mas ele vai de um jeito tão gostoso, sabe? Tão sutil e tão rápido, porque são capítulos curtos, o livro não é tão grande, assim. Pra quem gosta das questões da língua, gosta de entender mais da língua portuguesa, vale muito a pena. Então, leiam aí Latim em Pó. Acho que tem 1 ano de lançamento do livro, mais ou menos, um pouco mais. E eu gostei bastante. Assim. Muito bom, muito bom. Tá aí, então. Lembrando vocês que estão ouvindo a gente, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post, então pode ir lá e vai pegar tudo que a gente tá falando aqui, todos os links, só clicar, você vai ser direcionado. E é isso. Raíssa, e você, o que você trouxe de bom pra gente, de plano detalhe aqui nessa sua estreia no Cinemação? Vamos lá, eu vou indicar 2 filmes. Um deles é a partir do dia 23, começa a passar a versão em 4K de Durval Discos em 20 cidades do Brasil. Aí não vai ser todos os lugares que vão receber, mas acho que bastante lugar vai receber pela seção Vitrine Petrobras. Legal. É um filme da Ana Mulher que eu acho assim um dos melhores filmes que a gente tem assim no nosso cinema brasileiro. Já são, acho que fez 20 anos ano passado do lançamento dele. É um filme muito legal, que inclusive tem a Rita Lee, né, que recentemente nos deixou. Tem uma participação dela, é um filme muito legal, que eu acho que é muito legal quem nunca assistiu, assistir sem saber muitas coisas, porque ele é bem surpreendente, assim, quando ele dá uma virada, digamos. E pra quem já assistiu, acho que dificilmente teve a oportunidade de ver no cinema, assim como eu não tive a oportunidade de ver no cinema ainda. Então é uma chance única de assistir ele numa versão restaurada. Aqui em São Paulo eu sei que vai ter pré-estreia essa semana, a Ana Mulher vai estar. Quem tiver a chance, acho que é muito legal, mas ele vai passar por um tempo, né? Vai ficar em cartaz, a sessão Vitrine vai ter um filme por mês que vai passar, depois vão passar outros filmes inéditos, inclusive vai passar Sem Coração em fevereiro, que é um filme bem legal que eu vi na mostra também. Mas a dica é o Durval Discos, assim, que é um filme maravilhoso, tem uma relação muito legal com a cidade de São Paulo, inclusive, uma sequência de abertura, assim, muito interessante em questão de cinema. Eu acho que quanto menos souber quem não assistiu, vale muito a pena ir limpo, assim, porque ele é bem surpreendente. Quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei impressionadíssima, assim, um dos melhores filmes que a gente tem mesmo. Demais, demais. E a outra dica é pra ver em casa, que é mais fácil, que no Globoplay chegou não sei quando, acho que recentemente, O Marinheiro das Montanhas, do Karim Ainu, que passou na Mostra de São Paulo ano passado e estreou no cinema esse ano, aqui no Brasil. É um dos meus filmes também brasileiros favoritos que lançaram esse ano. Lindíssimo, uma viagem dele pra Argélia, pra reconectar com as raízes dele, né? A mãe dele é brasileira e o pai dele de lá, a mãe dele já falecida. Ele vai meio que conversando com ela, assim, é bem íntimo, assim. Ele vai meio que filmando sem saber o que vai dar e meio que como se ele estivesse conversando com a mãe dele, assim, é muito bonito, pra visitar o lugar da onde veio a família do pai dele, conhecer os vizinhos. É um lugar bem pequenininho, assim, uma cidade bem remota. E ele fala, aqui todo mundo conhece meu nome, né? Aqui todo mundo entende o meu nome, que no Brasil, lá, né, da onde que ele ele não era conhecido e tudo mais. Então tem toda uma jornada de pertencimento, assim, é um filme, é um documentário, né? Um filme muito bonito, assim, que eu acho que vale muito a pena. Ele tá meio tímido lá no Globoplay, acho que ninguém tinha visto. Eu descobri recentemente porque eu fiz um top 10 desse ano até agora do cinema brasileiro. E muita gente veio perguntar onde assistir e tal, e eu descobri que ele tá lá escondidinho. E, pô, é um filme maravilhoso que também passou rapidíssimo, ficou em cartaz, assim, em quase lugar nenhum. E vale a pena demais conferir. 2 joias aí do nosso cinema. Caraca, adorei. Vejam filmes brasileiros. É isso aí, tá dito. Tá dito. Nossa, adorei suas dicas. E eu adoro o título Marinheiro das Montanhas. Eu acho sensacional esse título.
Tem uma trilha sonora fantástica esse filme, nossa, é um filme assim que me marcou muito esse ano, acho que eu não consegui ver na mostra no passado, fiquei super triste, porque, né, muito filme, e quando eu vi esse ano, assim, tô até hoje apaixonada por ele, então eu recomendo demais aí todo mundo. Muito bom, muito bom. Tiagão, e você, o que você trouxe de bom pra gente aí? Mais dicas de filmes, o que veio aí de bom? Vamos lá, vou indicar uma série também e um livro que eu li recentemente. Não é nada muito diferente não, mas a série que eu tenho assistido, assim, que tem me divertido muito, talvez vocês já tenham ouvido falar, que é uma que tá no Prime Video, a Jury Duty, que é na mira do júri, em português. Que é a série dos mesmos produtores do The Office, né? Que traz ali um julgamento, né? Um júri que tá participando ali de um julgamento nos Estados Unidos, e todo mundo é ator e sabe, né, que aquilo ali é uma encenação, menos um cara, né? E esse cara acha que ele realmente tá num júri de verdade, e aí funciona meio que como um The Office, só que o cara ali não sabe que ele tá no meio do The Office, né? Então é bem bizarro e muito engraçado. Tô me divertindo muito assistindo, é leve, tem 20 minutos dos episódios, assim, meia hora, então você assiste muito facilmente e realmente é muito divertido. E o livro que eu li recentemente, que eu refleti muito sobre cinema, é um livro antigo, um livro que tem uma adaptação muito famosa pro cinema, que é O Bebê de Rosemary, né? Que é do Polanski, a adaptação, mas o livro é do Ira Levin, o nome do autor. Muita gente conhece o filme, mas talvez nem tanta gente assim tenha lido o livro, baseou o filme, e é um livro que já traz, assim, na narrativa, muito, muito cinema. Faz todo sentido que ele tenha sido adaptado, assim, um ano depois que ele foi escrito, porque ele fala muito sobre cinema, tem muito a ver, e é um livro que eu achei muito atual, né? Um livro de terror, mas muito bom mesmo, fluido de ler, fácil. Quem tá acostumado a ler aí livro infanto-juvenil, esse tipo de coisa e tal, vai ler tranquilamente também, e ao mesmo tempo muito profundo nas discussões que ele traz, e quem curte cinema vai ver uma camada ali ainda mais interessante, porque o livro tem todo esse cenário meio... Até são dicas que tem a ver umas com as outras, assim, né? Porque o livro também tem essa coisa meio de todo mundo em volta da personagem principal, né? Que é a Rosemary, tá meio que fingindo, né? E ela tá no meio de uma farsa sem ela saber. Então, isso tem a ver muito com o cinema. E foi um livro que, assim, eu já vi o filme há muito tempo atrás. É um filme que é um clássico do terror e tal. Mas nunca tinha lido o livro. Foi uma experiência muito legal. Muito bom. Caraca, vocês vieram com ótimos planos de detalhes aqui. Olha só que sensacional. Pra fechar aqui, eu vou trazer um só, porque, né, vocês já nos deram muitos planos bons. Então, vou trazer um aqui que é para quem quiser se aprofundar mais nessa questão de números e tal, que eu trouxe aqui, né, durante o podcast, que é justamente o OCA, né, que é o Observatório Brasileiro de Cinema e Audiovisual, que está dentro do portal ali da Ancine, e dentro do OCA você consegue ver várias coisas interessantes, assim. Primeiro que eles têm lá um painel interativo que você consegue puxar os dados, e aí você consegue ver todos os dados, né, de números de sala em funcionamento e tal, dentro do Brasil. Tem também, eles lançaram recentemente um painel interativo mostrando também alguns resultados do cinema brasileiro, então você consegue ver justamente número de sala que, assim, os filmes, né, que tem maior bilheteria, que tiveram maior bilheteria, ou que estão nas salas hoje em dia e tal. É um painel que é muito bem atualizado, e tem também uma parte lá de documentos, que eu acho que daí é para quem realmente quer entender mais do mercado cinematográfico brasileiro, que eles acabaram de lançar não faz muito tempo um informe do mercado cinematográfico de 2022, e nesse informe você consegue ver ali uma análise sobre esse mercado cinematográfico, e aí é uma coisa um pouquinho mais profunda, assim, eles vão se aprofundar em algumas coisas. É um site muito legal para quem quer buscar lá mais informações. Você consegue encontrar também informações sobre recursos públicos, editais, enfim, tem vários dados abertos, coisa também sobre televisão, né? Se você quiser pegar lá informações sobre televisão aberta e paga, programação, enfim, várias coisas você consegue encontrar lá. E eu acho que é um dos locais
visuais mais fiéis assim que a gente tem, inclusive porque como é um painel interativo, alguns dos dados aqui, por exemplo, quando você entra na parte de visão geral, você vai ver lá que eles atualizaram até agora, no dia 31 de agosto, eles tinham feito a atualização, quando termina o mês eles vão atualizar de novo. Mas quando você vai para a parte de tipo ranking de filmes, por exemplo, né, que você vai lá ver, nossa, é de agora, assim, a última atualização foi do dia 15 de novembro. Então você consegue ver tipo o que tá acontecendo agora, os filmes que estão na sala agora, em quantas sessões, quanto que já foi de público, é quase que uma coisa em tempo real, assim. Então é interessante justamente pra gente ter, né, de uma forma mais palpável como o cinema brasileiro tá se desenvolvendo, e além disso você consegue também usar lá os filtros, né, então você consegue ir lá e colocar, quero ver os filmes que estão rolando no estado tal, ou o filme tal, onde que ele tá passando, ou em quantas salas ele esteve e tal. Então isso tudo é muito interessante para justamente a gente se aprofundar nessa questão do mercado nacional. E é essa a minha dica, o OCA, Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual. Fica essa dica aí para quem quiser acompanhar mais sobre isso. Isso, gente, queria agradecer a presença de vocês, né, chegando no final desse podcast Cinemação 534, queria agradecer demais a presença de vocês aqui, terem doado tempo, vindo aqui conversar, né, botar aqui os nomes de filmes, quer dizer, eu saí desse podcast com uma lista maior do que eu entrei, porque tem muita coisa agora que eu vou ter que assistir. E aí eu só tenho que agradecer. Raíssa, muito obrigado pela sua vinda aqui, foi demais. Espero ter você aí, não sei se ainda esse ano, porque o ano já está acabando, mas ano que vem, Raíssa, vou trazer você aqui com mais frequência, viu? Compromisso. Eu vou adorar, por favor. Pode me chamar. A gente tá sempre na correria aqui, a gente vai se ajeitando. Mas eu adoro, demais. Pode me chamar quando quiser. E Raíssa, traz pra gente rede social, site, como que as pessoas fazem pra acompanhar o seu trabalho? Vamos lá. No Twitter, acho que eu falo de quase tudo que eu tô assistindo sempre lá, é Raíssa LFE. Em todas as redes sociais é @Raíssa LFE, mas o Twitter é o lugar onde eu mais falo ali sobre cinema, tudo que tá saindo, tudo que eu tô vendo. Mostras, festivais que eu tô cobrindo, tô sempre postando tudo que eu vejo. Eu sou editora, né, da Singular, então eu escrevo a maioria dos meus textos, a maioria das minhas críticas para lá, na revista Singular, e eu também escrevo críticas para filmes e filmes, todos os links dá para achar também no meu Twitter fácil, no Instagram, Letterboxd, tudo é Raíssa LFE. E muito obrigada pelo convite, um prazer participar com vocês, e tamo aí quando quiser de novo. Valeu, muito obrigado. Tiagão, também, viu? Convite também estendido a você, espero ter você aqui mais vezes, também adorei sua participação, e deixa aqui também seus canais, como que as pessoas fazem para acompanhar. Eu sei que no Instagram também você tá bem ativo, né, em divulgar suas críticas e tal, então passa aí também redes sociais, sites. Bom, agradecer aí mais uma vez o convite, né, Daniel e Rafael aí. Tô à disposição, animado aí, qualquer coisa que vocês queiram, que vocês precisem, qualquer tema. Tô à disposição para vir aqui conversar, tá? Raíssa, é sempre bom encontrar você, amiga. Assim, acho que é a primeira vez que a gente grava um podcast junto. Eu acho que sim, né? Pois é, a gente é amigo aí na vida real, mas Tá vendo? Agora oficial agora para as internets. Fiquei super feliz. E não sabia, né, que ia estar aqui. É verdade. Pois é. Saudade. Vamos marcar outra cerveja aí assim que der. Então, quem quiser acompanhar um pouco mais do que eu tô escrevendo, atualmente, assim, eu tô muito mais ativo no Cinema com Crítica, né, no site para o qual eu escrevo. O Cinema com Crítica tem um Instagram, que é grande também e tal, mas tem o site, e lá no site é que eu tô bem ativo, tô escrevendo minhas críticas, inclusive de alguns filmes que a gente citou aqui, os meus textos estão lá. No Instagram eu tô através do thiagoberanger.cinema. O Rafael falou que eu tô ativo, realmente eu tô tentando voltar, assim, mas eu já fui muito ativo no Instagram de postar todo dia.
Atualmente eu tô aí num gap, mas tô tentando voltar. Por lá, normalmente eu faço uma versão um pouco reduzida, né? Que cabe ali na legenda dos meus textos e puxo pra ler o texto completo no site. No Twitter e no Letterboxd, vocês me acham no Thiago Beranger, Thiago com TH, Beranger é BRANGER. E aí, acho que são os canais, assim, nos quais eu me comunico diariamente mesmo sobre cinema. Então, Letterboxd eu mantenho bem atualizado com tudo que eu assisto, sempre tento escrever alguma coisinha, né? Mesmo sobre os filmes que eu não escrevo um texto gigantesco completo no site, eu tento deixar um comentário lá no Letterboxd. E no Twitter eu tô sempre falando de cinema, mas também tô sempre falando de futebol. Então, se você não curtir, assim, ver conteúdo sobre o Vitória, especificamente, que é campeão brasileiro da Série B, acabou de ser, não recomendo que me siga no Twitter, porque eu falo muito sobre o Vitória também. Eu só sigo pra ver de futebol. Eu só sigo pra isso. Que eu sou um torcedor fanático, ele é um torcedor muito bom. Vitória. Muito bom. Quando a gente tem jogo do Vitória aqui em casa, a gente sempre pensa em você. Nosso coração fica com você. Aê, que demais. É isso. Demais, Thiago. Muito obrigado também pela sua participação aqui. E o Dani, né? O Dani também já é da casa. E Dani, passa também redes sociais e tal. Muitas pessoas não conhecem o Substack, onde você tem escrito lá os textos do Dani. Muito legal também. Inclusive, adorei seu último texto sobre Abraçando o Caos, Dani. Li ele. Sim. Abracei o caos. Abraçou o caos. Não, sensacional. Sempre bom participar aqui. Pode me chamar sempre que quiser. E é isso, assim, eu vou citar, tem o Twitter, que não é mais Twitter, e a gente chama de Twitter, que eu também, nem tô postando tanto, mas volta e meia coloco umas coisas aí de reclamações da vida até divulgações, né, das coisas do Cinemação. Então, é o @DanielCuri, né? A gente não tem necessidade de divulgar outras redes, assim, mais o Twitter. E aí tem no Substack, né, que é danielcuri.substack.com, né, você pode acompanhar como se fosse um blog, mas obviamente hoje em dia ninguém mais entra em blog, mas ele é isso, né, ele é a newsletter que você assina, recebe no seu e-mail. Eu tento escrever com a maior frequência possível, mas ainda não tô naquela coisa de textos toda semana, e ele ainda não tem nada pago, tá tudo de graça, os textos é só você entrar e ler. Então eu tenho desde coisas meio do tipo blogs mesmo, artigos meio crônicas, assim, e tal, mas já tem texto fictício, que é uma coisa que eu quero manter. Quero produzir alguns conteúdos um pouco mais elaborados, digamos assim. Mas tem conteúdo elaborado no Cinemação mesmo, né? Recentemente tem o artigo que eu escrevi, tem até a crítica do Novos Jogos Vorazes, que eu escrevi aqui, né, no Cinemação, e que a gente nem comentou aqui, mas é um filme que saiu recentemente, que tá bem bacana, assim, gostei bastante dele. E é isso, enfim, podem acompanhar no Cinemação, no Substack e no Twitter, se quiser até ver minhas divulgações por lá também, tô por lá também. Legal, muito bom, gente, muito obrigado. Lembrando vocês, ouvintes, né, que se vocês gostaram desse episódio, vocês querem ajudar na discussão, mandando crítica, análise, perguntas aqui, de repente, né, para os nossos convidados, manda através das nossas redes sociais, sempre buscando por Cinemação, né, ou através também do nosso e-mail, contato@cinemação.com. Além disso, lembre-se de seguir a gente no Spotify, na Apple Podcast, curtir na Deezer, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox para que você possa receber aí todos os nossos episódios assim que eles saírem. E fica também o convite para você se tornar um apoiador do Cinemação com o valor de um cafezinho. Você já ajuda demais a gente aqui e ainda leva para casa presentes exclusivos do Cinemação. O link para se tornar um apoiador estará no post desse podcast, é só você ir lá clicar e aí você já vai ver todos os planos que a gente trabalha lá. O podcast Cinemação 534 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.